Capítulo 23. O arquivo sobre as bruxas Mayfair. Capítulo 9. A história de Deirdre Mayfair totalmente revista. 1989. Cheguei a Nova Orleans em julho de 1958 e imediatamente me registrei em um hotel pequeno e simples do French Quarter. Comecei, então, a me reunir com nossos detetives profissionais mais capazes, a consultar alguns registros públicos e obter respostas para outras questões. Ao longo dos anos, nós havíamos conseguido os nomes de diversas pessoas íntimas da família Mayfair. Procurei entrar em contato com elas. Com Richard Llewellyn tive pleno sucesso, como já foi descrito, e somente seu relato me ocupou alguns dias. Também consegui me encontrar por acaso com uma jovem professora leiga do Santa Rosa de Lima que havia conhecido Deirdre durante os meses que passou na escola e que lançou alguma luz sobre os motivos para a expulsão. Lamentavelmente, essa moça acreditava que Deirdre teria tido um caso com um homem mais velho e que era uma menina depravada e falsa. Outras alunas tinham conhecimento da Esmeralda Mayfair. Concluiu-se que Deirdre a teria roubado da sua tia. Por que outro motivo ela estaria com uma joia tão valiosa na escola? Quanto mais eu conversava com a mulher, mais eu percebia que a aura de sensualidade de Deirdre havia impressionado os que a cercavam. Ela era tão madura, sabe? Uma menina não tem por que ter seios enormes daquele jeito aos 16 anos de idade. Pobre Deirdre. Descobri-me a ponto de perguntar se a professora considerava ou não que nessas circunstâncias a mutilação seria aconselhável. Mas encerrei a entrevista. Voltei para o hotel. Tomei um conhaque puro e me repreendi quanto aos perigos do envolvimento emocional. Infelizmente, eu não estava nem um pouco menos emotivo quando visitei o Garden District no dia seguinte e no outro. Quando passei horas caminhando pelas ruas tranquilas e observando a casa de First Estate de todos os ângulos. Depois de anos passados lendo a respeito dessa casa e dos seus moradores, essa observação era para mim extremamente emocionante. Mas se algum dia existiu uma casa com emanações malignas, essa era ela. Por quê? Perguntei-me. A essa altura, ela estava muito descuidada. A tinta lilás hectares via desbotado da alvenaria. Mato e samambaias minúsculas nasciam em rachaduras nos parapeitos. Trepadeiras floridas cobriam as varandas laterais de tal forma que mal se viam os gradis ornamentais. E os louros cerejas exuberantes ocultavam o jardim de quem passasse. Mesmo assim, devia ter sido uma casa fantástica. No entanto, apesar do calor opressivo do verão, com o sol a brilhar preguiçoso e empoeirado através das árvores, a casa parecia úmida, sombria e decididamente desagradável. Durante as horas ociosas que passei a contemplá-la, observei que os transeuntes invariavelmente atravessavam a rua quando se aproximavam dela. E, embora sua calçada de lajes de pedra estivesse escorregadia do musgo e rachada em decorrência das raízes dos carvalhos, no mesmo estado se encontravam outras calçadas do bairro que as pessoas não procuravam evitar. Algo de maligno vivia nessa casa. Vivia e como que respirava, esperava e talvez chorasse seus mortos. Acusando-me novamente, e com razão, de estar dominado pela emoção, defini meus termos. Essa coisa era maligna porque era destrutiva. Vivia e respirava no sentido de que influenciava o ambiente e de que a sua presença podia ser sentida. Quanto à minha crença de que essa coisa chorava seus mortos, bastava que eu me lembrasse do fato de nenhum operário conseguir fazer qualquer conserto na casa desde a morte de Stella. Desde essa morte, a decadência havia sido progressiva, sem interrupções. Será que a criatura queria que a casa fosse se desfazendo ao mesmo tempo em que o corpo de Stella se decompunha no túmulo? Ah, tantas perguntas sem resposta. Fui até o cemitério de Lafayette e visitei a cripta da família Mayfair. Um zelador simpático me forneceu a informação de que havia sempre flores novas nos vasos de pedra diante do jazigo, apesar de ninguém nunca ter visto quem as punha ali. Você acha que é algum antigo namorado de Stella Mayfair? Perguntei. Não, disse o velhote, com uma sonora risada. Claro que não. É ele. Sabe quem? O fantasma Mayfair. É ele quem põe as flores ali. E quer saber de uma coisa? Às vezes ele as rouba do altar da capela. Sabe qual? A capela na esquina de Britannia e Tid. Uma tarde o padre Morgan chegou aqui bufando de raiva. Parece que ele havia acabado de arrumar as palmas de Santa Rita, e lá estavam elas nos vasos diante do jazigo da família Mayfair. Ele passou pela casa de First Estate e tocou a campainha. Eu soube que Miss Carlo mandou ir para o inferno. O homem ria e não parava de rir dessa ideia de alguém mandar um padre ir para o inferno. Aluguei um carro, desci a estrada ribeirinha até Riverbend, examinei o que sobrou da fazenda e depois liguei para nossa espiã na sociedade, Juliette Milton, convidando-a para almoçar. Ela teve o maior prazer em me apresentar a Beatrice Mayfair. Beatrice aceitou almoçar comigo,
sem questionarem nada minha explicação superficial de que eu tinha interesse na história do Sul e na história da família Mayfair. Beatrice Mayfair tinha 35 anos de idade. Era uma mulher de cabelos escuros, muito bem vestida, com um sotaque encantador que era uma mistura do sotaque do Sul com o de Nova Orleans, Brooklyn, Boston. No que dizia respeito à família, ela era uma espécie de rebelde. Durante 3 horas ela falou comigo sem parar, no galatóires, despejando todo tipo de historinhas sobre a família Mayfair e confirmando o que eu já suspeitava, que pouco ou nada se sabia na atualidade sobre o passado remoto da família. Era a espécie mais vaga de lenda de família, na qual os nomes são confundidos e os escândalos haviam se tornado ridículos. Beatrice não sabia quem havia construído o River Bend, ou quando se realizou a obra. Nem sabia quem havia construído Fist Street. Ela achava que Julien havia construído a casa. Quanto às histórias de fantasmas e lendárias bolsas cheias de moedas de ouro, ela acreditava em tudo isso quando era criança, mas agora não. Sua mãe havia nascido em Fist Street. Tratava-se de Alice Mayfair, a penúltima filha de Remy Mayfair. Millie Dear, ou Miss Millie, como era conhecida, era a filha caçula de Remy, portanto, tia de Beatrice, e ela havia dito coisas estranhíssimas sobre a casa. No entanto, ela saiu dali com apenas 17 anos para se casar com Aldrich Mayfair, um bisneto de Maurice Mayfair, e Aldrich não gostava quando a mãe de Beatrice falava sobre a casa. Meus pais são tão cheios de mistério, disse Beatrice. Acho que meu pai já não se lembra de muita coisa mais. Ele já passou dos 80, e minha mãe simplesmente se recusa a me contar essas coisas. Eu mesma não me casei com um Mayfair, sabe? Observação: o marido de Beatrice morreu de câncer na garganta na década de 1970. Não me lembro de Marie Beth. Só tinha 2 anos quando ela morreu. Tenho algumas fotos minhas aos seus pés numa daquelas reuniões, sabe? Com todos os outros pequenos bebês da família. Mas eu me lembro de Stella. Eu adorava Stella. Adorava mesmo. Fico mortificada de não poder mais ir lá. Há anos parei de visitar tia Millie Dear. Ela é um amor de criatura, mas não sabe ao certo quem eu sou. Todas as vezes eu preciso dizer: sou filha de Alice, neta de Remy. Ela se lembra por um curtíssimo espaço de tempo e logo se esquece. Além do mais, Carlota não quer me ver por lá. Ela não quer ver ninguém. Ela é simplesmente horrível. Ela matou aquela casa. Tirou da casa toda a sua vida. Não me importo com o que digam. A culpa é dela. Você acredita que a casa seja assombrada? Que talvez haja algo de maligno? Ora, Carlota, ela é maligna. Mas, sabe, se é esse tipo de coisa que procura, bem, é uma pena que não possa conversar com Amanda Grady Mayfair. Foi mulher de Cortland. Morreu há anos. Ela acreditava em coisas bem fantásticas, mas no fundo era interessante. Bem, sob um certo aspecto, dizem que foi por isso que ela deixou Cortland. Ela dizia que Cortland sabia que a casa era assombrada, que ele via espíritos e conversava com eles. Sempre fiquei chocada de que uma mulher adulta acreditasse nesse tipo de coisa, mas ela estava totalmente convencida de alguma espécie de trama satânica. Acho que foi Stella quem provocou tudo isso, inadvertidamente. Na época, eu era muito nova para saber mesmo. Mas Stella não era uma pessoa má. Não era nenhuma rainha do voodoo. Stella ia para a cama com qualquer um e com todos. E, se isso for bruxaria, então metade da cidade de Nova Orleans devia arder na fogueira. E assim ela prosseguia, com os comentários ficando cada vez mais íntimos e irresponsáveis enquanto Beatriz se comia aos pouquinhos e fumava cigarros pau-mal. Deirdre é sensual demais, disse ela. É só esse o problema da menina. Ela foi absurdamente protegida. Não é de estranhar que ande com homens desconhecidos. Confio em Cortland para cuidar dela. Cortland se tornou o venerável ancião da família. E sem dúvida ele é o único que pode enfrentar Carlota. Olhe, essa é uma bruxa para mim. Carlota. Ela me dá calafrios. Deviam afastar Deirdre dela. Havia na verdade alguns comentários sobre uma escola no Texas, uma pequena universidade para a qual Deirdre poderia entrar no outono. Aparentemente, Rhonda Mayfair, uma bisneta de uma irmã de Suzette, Marianne, tia de Cortland, portanto, havia se casado com um rapaz no Texas que ensinava nessa faculdade. Tratava-se de fato de uma pequena instituição estadual para mulheres, muito bem subsidiada, e com muitas das tradições e confortos de uma caríssima escola particular. A questão era saber se aquele monstro da Carlota deixaria Deirdre ir. Agora, Carlota, essa, sim, é uma bruxa. Mais uma vez, Beatrice ficou toda nervosa ao mencionar Carlota. Suas críticas iam desde o jeito de Carlota se vestir, tailleur de mulher de negócios, até seu jeito de falar, direto ao assunto, quando de repente Beatrice se debruçou na mesa. E você sabe que aquela bruxa matou Irwin Dandridge? Não sabe? Eu não só não sabia,
Como nunca tinha ouvido a menor referência a uma coisa dessas. Em 1952 recebemos a notícia de que Dandridge havia morrido de um ataque cardíaco no seu apartamento em algum momento após as 4 da tarde. Era de conhecimento geral que lhe sofria do coração. Eu conversei com ele, disse Beatrice, num tom de grande empáfia e drama pouquíssimo disfarçado. Conversei com ele no dia em que morreu. Ele me contou que Carlota havia telefonado. Carlota o acusara de espionar a família e lhe dissera: bem, se você quer nos conhecer, vem até First Street. Vou lhe contar mais coisas do que você vai querer ouvir. Eu disse a ele que não fosse. Ela vai processá-lo. Ela vai fazer alguma coisa terrível com você. Ela está fora de si. Mas ele não quis me dar ouvidos. Vou ver aquela casa com meus próprios olhos, disse ele. Ninguém que eu conheça entrou ali desde a morte de Stella. Fiz com que ele prometesse me ligar assim que voltasse para casa. Pois ele nunca me ligou. Morreu naquela mesma tarde. Ela o envenenou. Sei que foi ela. Ela o envenenou. E disseram que foi ataque do coração quando o encontraram. Ela o envenenou de um jeito que desse para ele chegar em casa sozinho para morrer na sua própria cama. O que a faz ter tanta certeza? O fato de não ser a primeira vez que acontece uma coisa dessas. Deirdre contou a Cortland que havia um corpo no sótão daquela casa de First Street. Isso mesmo, corpo. Foi Cortland quem lhe contou isso? Ela fez que sim com a cabeça, circunspecta. Pobre Deirdre. Ela conta essas coisas aos médicos, e eles receitam eletrochoque. Cortland acha que ela está vendo coisas. Beatrice abanou a cabeça. Cortland é assim. Ele acredita que a casa é assombrada, que há ali fantasmas com os quais se pode conversar. Mas um corpo no sótão? Não, nisso ele não acredita. Ela riu baixinho, e depois ficou extraordinariamente séria. Mas eu aposto que é verdade. Eu me lembro de alguma coisa sobre um rapaz que desapareceu pouco antes de Stella morrer. Ouvi falar nisso anos depois. Tia Emilie falou alguma coisa a respeito à minha prima Angela. Mais tarde, Dandridge me falou nisso. A polícia esteve à procura do rapaz. Detetives particulares também o procuraram. Um texano que veio da Inglaterra, disse Irving. Um rapaz que chegou a passar a noite com Stella e depois simplesmente desapareceu. Vou lhe dizer quem mais sabia dessa história. Amanda sabia. Da última vez que a vi em Nova York, nós estávamos reexaminando a história toda e ela disse: e o que me diz daquele homem que desapareceu como por encanto? É claro que ela fez uma associação com o caso de Cornell. Sabe, o rapaz que morreu no hotel no centro depois de uma visita a Carlota. Ouça o que lhe digo. Ela os envenena. Eles vão para casa e morrem. E algum produto químico com efeito retardado. Esse texano era algum tipo de historiador da Inglaterra. Conhecia o passado da nossa família. De repente, ela percebeu a ligação. Eu era um historiador da Inglaterra. Ela riu. Senhor Lightner, melhor tomar cuidado. Ela se recostou na cadeira, rindo baixinho. Imagino que tenha razão. Mas não creio que acredite nisso tudo, Miss Mayfair. Ela pensou um pouco. Acredito e não acredito. Ela riu mais uma vez. Eu acho que Carlota seria capaz de qualquer coisa. Mas para ser sincera, ela é muito lerda para chegar a envenenar alguém. Mas eu cheguei a pensar nisso. Isso me ocorreu quando Irwin Dandridge morreu. Eu adorava Irving. E ele morreu logo depois de fazer uma visita a Carlota. Espero que Deirdre vá para a faculdade no Texas. E, se Carlota o convidar para um chá, não vá. Quanto ao fantasma especificamente, disse eu. Durante toda essa entrevista, raramente foi necessário que eu terminasse uma frase. Qual deles? Tem o fantasma de Julien. Todo mundo já viu esse. Eu achei que eu vi uma vez. E há também o fantasma que derruba a escada dos operários. Esse é invisível mesmo. Mas não há um que chamam de homem. Ela nunca havia ouvido falar nisso. Mas eu devia conversar com Cortland. Quer dizer, se Cortland se dispusesse a falar comigo, não lhe agradava que estranhos lhe fizessem perguntas. Cortland vivia num universo da família. Nós nos despedimos numa esquina enquanto eu ajudava a entrar no táxi. Se conseguir falar com Cortland, não lhe diga que conversou comigo. Ele me considera uma terrível faladeira. Mas não deixe de lhe perguntar sobre o texano. Nunca se sabe o que ele pode dizer. Assim que o táxi foi embora, liguei para Juliette Milton, nossa espiã na sociedade. Nunca chegue perto daquela casa, disse-lhe. Nunca tenha nada a tratar pessoalmente com Carlota Mayfair. Não volte a almoçar com Beatrice. Nós lhe daremos um cheque substancial. Basta que se afaste elegantemente. Mas o que foi que eu fiz? O que foi que eu disse? Beatrice fala demais. Ela conta essas histórias a todo mundo. Nunca transmiti nada que não fosse do conhecimento geral. Você fez bem seu trabalho. Mas existem perigos. Perigos bem definidos. Faça o que estou dizendo. Aí, ela lhe disse que Carlota matou alguém. Isso é tolice. Carlota é só uma chata. De ouvir Beatrice falar, daria para imaginar que Carlota foi até Nova York e matou o pai de Deirdre, Sean Lassie. Ora, isso é pura bobagem. Repeti meus avisos ou ordens, se é que tinham algum valor. No dia seguinte, fui até Metairie,
Estacionei o carro e dei uma caminhada pelas ruas tranquilas nas cercanias da casa de Cortlandt. A não ser pelos grandes carvalhos e pelo delicado veludo verde dos gramados, o bairro não tinha nada da atmosfera de Nova Orleans. Poderia muito bem ter sido um subúrbio de ricos perto de Houston, Texas, ou de Oklahoma City. Muito bonito, muito repousante, aparentando muita segurança. Não vi sinal de Deirdre. Esperava que ela estivesse feliz nesse lugar saudável. Eu tinha a convicção de que devia vê-la de longe antes de tentar lhe dirigir a palavra. Enquanto isso, procurei entrar em contato direto com Cortlandt, mas ele não me telefonou de volta. Afinal, sua secretária me disse que ele não queria falar comigo, que ele soube que eu havia conversado com seus primos e que desejava que eu deixasse sua família em paz. Fiquei indeciso quanto a insistir com Cortlandt. As mesmas velhas perguntas que sempre nos assolam nessas ocasiões. Quais eram minhas obrigações? Minhas metas? Deixei, finalmente, um recado de que eu possuía grande quantidade de informações sobre a família Mayfair, remontando ao século XVII. E gostaria de conversar com ele. Nunca recebi resposta. Na semana seguinte, soube através de Juliette Milton que Deirdre acabava de viajar para Texas Woman University, em Denton, Texas, onde o marido de Rhonda Mayfair, Elis Clemente, ensinava inglês para pequenas turmas de moças de fina educação. Carlota se opôs terminantemente. Tudo foi feito sem sua permissão. E ela agora não falava mais com Cortlandt. Cortlandt levou Deirdre para o Texas de automóvel e ficou lá o tempo necessário para se certificar de que ela estava bem na casa de Rhonda Mayfair e Elis Clemente. Voltando então para Nova Orleans, não nos foi difícil verificar que Deirdre havia sido aceita como uma aluna especial, que havia estudado apenas em casa. Designaram-lhe um quarto particular no dormitório das calouras, e ela foi matriculada num curso de rotina em tempo integral. Cheguei a Denton 2 dias depois. Texas Women's University era uma bela instituição escolar, localizada em colinas verdes ondulantes, com prédios de tijolos aparentes cobertos de trepadeiras e gramados cuidados com perfeição. Era totalmente impossível acreditar que se tratasse de uma universidade pública. Aos 36 anos de idade, com os cabelos precocemente grisalhos e com a mania de usar ternos de linho, de bom corte, descobri que não precisava fazer nenhum esforço para passear pelo campus, provavelmente passando por professor alguém que prestasse atenção. Eu ficava sentado em bancos por longos períodos escrevendo no meu caderno. Eu folheava os livros da pequena biblioteca. Perambulava pelos corredores dos velhos prédios, trocando gentilezas com algumas professoras idosas e com moças ingênuas, de saias pregadas e blusas. Vislumbrei Deirdre pela primeira vez inesperadamente no segundo dia após minha chegada. Ela saiu do dormitório das calouras, um prédio simples em estilo georgiano. Caminhou cerca de 1 hora pelo campus. Era uma linda moça de cabelos negros longos e soltos, que passeava pelos caminhos sinuosos à sombra das velhas árvores. Usava o traje de todas, saia e blusa de algodão. O fato de afinal ver me encheu de perplexidade. Eu estava olhando para uma grande celebridade. E enquanto eu a seguia de longe, sofri uma agonia inesperada quanto ao que eu estava fazendo. Eu não deveria deixá-la em paz. Eu não deveria lhe contar o que eu sabia da sua história inicial. Que direito eu tinha de estar aqui? Em silêncio, eu a observei voltar para o dormitório. Na manhã do dia seguinte, eu a segui até a primeira das suas aulas. E depois até uma ampla área de cantina no subsolo, onde ela bebeu café sozinha numa pequena mesa e enfiou moedas na vitrola automática repetidamente para ouvir uma única música de novo. Uma canção melancólica de Gershwin na voz de Nina Simone. Parecia-me que ela estava aproveitando sua liberdade. Ela leu um pouco depois ficou ali sentada, olhando à sua volta. Descobri que eu era totalmente incapaz de me mexer da cadeira para ir na sua direção. Eu temia assustá-la. Que terrível descobrir que se está sendo seguido. Saí antes dela e voltei para o meu pequeno hotel no centro. Naquela tarde, voltei a perambular pelo campus. Assim que me aproximei do seu dormitório, ela apareceu. Dessa vez, usava um vestido de algodão branco de mangas curtas, corpete perfeitamente ajustado e saia ampla e ondulante. Ela parecia estar novamente andando a esmo. No entanto, dessa vez, ela pegou um caminho inesperado na direção do que se poderia chamar de fundo do campus, para longe dos gramados manicurados e do movimento das pessoas, e eu logo me vi seguida por um vasto jardim botânico, muito descuidado, lugar tão sombrio, selvagem e coberto de mato que temi por ela enquanto ela prosseguia, muito à minha frente, por uma trilha irregular. Afinal, imensos bambuzais esconderam qualquer sinal dos distantes dormitórios e apagaram o ruído das ruas ainda mais distantes. O ar estava pesado como me parecia em Nova Orleans, só que ligeiramente mais seco. Desci por uma pequena passagem acima de uma pequena ponte e, ao erguer os olhos, dei com Deirdre me encarando, imóvel,
parada debaixo de uma grande árvore florida. Ela levantou a mão direita e acenou para que eu me aproximasse. Os meus olhos estariam me enganando? Não. Ela estava olhando direto para mim. Senhor Lichtner, o que o senhor quer? Sua voz era grave e ligeiramente trêmula. Ela não aparentava nem raiva nem medo. Não consegui responder. Percebi de repente que ela trazia no pescoço a esmeralda Mindfire. A joia devia estar escondida pelo vestido quando ela saiu do dormitório. Agora estava bem vista. Dentro de mim soou um pequeno aviso de perigo. Esforcei-me por dizer algo simples, franco e prudente. Estive seguindo você, Deirdre, disse eu, apesar do esforço. Respondeu ela. Eu sei. Ela me voltou as costas, acenando para que eu a seguisse, e desceu por uma escada estreita e coberta pelo mato até um lugar quase secreto onde bancos de cimento formavam um círculo, praticamente escondido da trilha principal. Grauçou-se e os bambus estalava suavemente com a brisa. O cheiro do laguinho próximo era desagradável, mas o lugar tinha uma beleza inegável. Ela se acomodou no banco, com o vestido branco refugindo nas sombras esmeraldas cintilando no seu colo. Perigo, Lichtner, disse a mim mesmo. Você está correndo perigo, senhor Lichtner, disse-me enquanto eu me sentava à sua frente. Basta que me diga o que quer. Deirdre, tenho conhecimento de muitas coisas. De coisas que dizem respeito a você, a sua mãe, a mãe da sua mãe e a mãe dela. Histórias, segredos, mexericos, árvores genealógicas. Realmente todos os tipos de informação. Numa casa em Amsterdã, existe um quadro de uma mulher, sua antepassada. O nome dela era Deborah. Foi ela quem comprou essa esmeralda de um joalheiro na Holanda há centenas de anos. Nada disso a surpreendeu. Ela estava me estudando, obviamente à procura de mentiras e de más intenções. Eu mesmo estava inexplicavelmente abalado. Estava conversando com Deirdre Mindfire. Estava, finalmente, sentado com Deirdre Mindfire. Deirdre, diga-me se você quer saber o que eu sei. Você quer ver as cartas de um homem que amou sua antepassada, Deborah? Você quer saber de que forma ela morreu na França e como sua filha cruzou o oceano para chegar a Saint-Domingue? No dia em que ela morreu, Lazer provocou uma tempestade na aldeia. Eu me interrompi. Era como se as palavras tivessem ficado na minha boca. Seu rosto havia sofrido uma mudança espantosa. Por um instante, achei que fosse uma raiva que a dominava. Percebi, depois, que era um dilema íntimo que a consumia. Senhor Lichtner, disse, baixinho, não quero saber. Quero me esquecer do que já sei. Vim para cá para fugir disso tudo. Disse eu, calando-me por algum tempo. Eu sentia que ela estava se acalmando. Era eu quem não sabia o que fazer. Senhor Lichtner, disse ela, então, com a voz muito firme, porém cheia de emoção. Minha tia diz que vocês nos estudam porque acreditam que somos especiais. Que, com sua curiosidade, vocês incentivariam o mal em nós, se pudessem. Não me compreenda mal. Ela quer dizer que, ao falar no demônio, vocês o estariam nutrindo. Ao estudá-lo, vocês lhe conferem mais vida. Seus doces olhos azuis imploravam que eu compreendesse. Que notável serenidade ela aparentava ter. Que calma surpreendente. Entendo o ponto de vista da sua tia, disse eu. Na realidade, eu estava pasmo com o fato de Carlota saber quem nós éramos ou de compreender nossos objetivos até aquele ponto. Foi quando me lembrei de Stuart. Stuart devia ter conversado com ela. Era essa a prova. Essa ideia e milhares de outras se amontoavam na minha cabeça. É como os espíritas, senhor Lichtner, disse Deirdre, no mesmo tom gentil e compreensivo. Eles querem falar com os espíritos de antepassados mortos e, apesar de todas as suas boas intenções, apenas fortalecem entidades das quais nada entendem. Sei do que está falando. Acredite que sei mesmo. Eu só queria lhe passar as informações, fazer você saber que, se você... Veja bem, eu não quero saber. Quero deixar o passado para trás. Sua voz vacilou um pouco. Não quero nunca mais voltar para casa. Muito bem. Compreendo perfeitamente. Mas você me fará um favor? Grave o meu nome. Fique com esse cartão meu. Guarde de cabeça os telefones do que estão nele. Ligue para mim se algum dia precisar. Ela apanhou o cartão. Examinou algum tempo e depois o enfiou num bolso. Descobri-me olhando para ela em silêncio, mergulhando nos seus olhos azuis grandes e inocentes, e procurando não me deter na beleza do seu corpo jovem, nos seios perfeitamente modelados no vestido de algodão. Seu rosto nas sombras me parecia cheio de tristeza. Ele é o diabo, senhor Lichtner. É mesmo? Então, minha cara, por que está usando a esmeralda? Perguntei no impulso. Um sorriso surgiu no seu rosto. Ela segurou a joia, encerrando-a na mão direita, e puxou com força arrebentando a corrente. Por um motivo bem definido, senhor Lichtner. Era o modo mais simples de trazê-la até aqui, e eu pretendo entregá-la ao senhor. Ela estendeu o braço e deixou a joia cair na minha mão. Olhei para ela, mal acreditando que a joia estivesse realmente comigo. Ele vai me matar, sabia?
disse eu de improviso. Ele vai me matar para reavê-la. Não, ele não pode fazer isso, disse ela, olhando para mim, sem qualquer expressão, como em estado de choque. É claro que pode, disse eu, apesar de estar envergonhado de fazer essa afirmação. Deirdre, deixe-me lhe contar o que eu sei sobre esse espírito. Deixe-me lhe dizer o que eu sei sobre outras pessoas que viram esse tipo de coisa. Nessa história, você não está só. Você não precisa lutar sozinha contra essa criatura. Aí, meu Deus, disse ela, baixinho, fechando os olhos por um instante. Ele não pode fazer isso, disse ela, novamente, mas sem grande convicção. Não acredito que ele possa fazer uma coisa dessas. Vou me arriscar com ele, disse eu. Vou ficar com Esmeralda. Algumas pessoas têm suas próprias armas, por assim dizer. Posso ajudá-la a compreender as suas. A sua tia faz isso. Diga-me o que quer de mim. Que vá embora, disse ela, aflita. Que o senhor nunca mais fale comigo sobre essas coisas. Deirdre, ele pode fazer com que você o veja mesmo quando você não quer que ele apareça. Quero que pare com isso, senhor Lichtner. Se eu não pensar nele, se eu não falar nele, ela levou as mãos extemporas. Se eu me recusar a olhar para ele, talvez. O que você quer para você mesma? A vida, senhor Lichtner. Uma vida normal. Não pode imaginar o que essas palavras representam para mim. Uma vida normal. Uma vida como a que as garotas lá do dormitório levam. Uma vida com ursinhos de pelúcia, namorados e beijos no banco de trás dos carros. Simplesmente viver. Ela agora estava tão descontrolada, que eu também estava me descontrolando rapidamente. E tudo isso oferecia um perigo imperdoável. Mesmo assim, ela havia posto a joia na minha mão. Eu a tatei, passando meu polegar por ela. Era tão fria, tão dura. Lamento, Deirdre. Lamento mesmo tê-la perturbado. Perdoe-me, senhor Lichtner. O senhor não tem como fazer com que ele desapareça. Vocês não conseguiriam fazer isso. Minha tia diz que não, que só um padre tem esse poder, mas nenhum padre acredita nele, senhor Lichtner. Não se pode exorcizar um espírito quando não se tem fé. Ele não aparece para o padre, aparece, Deirdre. Não, disse ela, com uma sombra de um sorriso irônico. De que adiantaria se ele aparecesse? Ele não é nenhum espírito inferior que pode ser espantado com água benta e ave-marias. Ele se faz de bobos. Ela havia começado a chorar. Estendeu a mão para apanhar a Esmeralda, puxou-a dos meus dedos pela corrente e depois a atirou o mais longe possível, pelo mato adentro. Ouvi quando atingiu a água com um ruído curto, grave. Deirdre tremia violentamente. Ela vai voltar, disse ela. Vai voltar. Sempre volta. Talvez você possa exorcizá-lo. Você e só você. Ah, sim. É isso que ela diz. O que sempre disse. Não olhe para ele. Não fale com ele. Não permita que ele a toque. Mas ele sempre volta. Ele não pede minha permissão. Sim. Quando estou só, quando estou triste, ele aparece. Ele aparece. Era um tormento para essa moça. Alguma coisa precisava ser feita. E se ele vem, Deirdre? O que estou perguntando é o que acontece se você não se opõe a ele. Se você o deixa vir, se você permite que ele se torne invisível. O que acontece? O senhor não sabe do que está falando, disse ela, perplexa e magoada, olhando para mim. Sei que você está enlouquecendo na tentativa de combatê-lo. O que acontece se você não resiste a ele? Eu morro, respondeu ela. E o mundo à minha volta morre. E só existe ele. Ela limpou a boca com as costas da mão. Pensei no tempo que ela havia vivido com essa aflição, em como era forte, indefesa e cheia de medo. Senhor Lichtner. É verdade. Tenho medo, mas não vou morrer. Vou combatê-lo e vou vencer. O senhor vai me deixar. Nunca mais vai se aproximar de mim. E eu nunca mais vou pronunciar o nome dele, olhar para ele ou chamá-lo. E ele me deixará. Irá embora. Encontrará outra pessoa para vê-lo. Outra pessoa para amar. Ele a ama. Deirdre. Ama, respondeu ela, baixinho. Estava escurecendo. Eu não via mais suas feições com nitidez. O que ele quer, Deirdre? O senhor sabe o que ele quer. Ele me quer, senhor Lichtner. A mesma coisa que o senhor quer. Porque eu faço com que ele apareça. Ela tirou do bolso um pequeno lenço amarfanhado e limpou o nariz. Ele me disse que o senhor viria. E disse uma coisa estranha. Uma coisa de que não me lembro bem. Era como uma maldição. O que ele disse? Era assim: estarei comendo a carne, bebendo o vinho e tendo a mulher quando ele estiver apodrecendo no túmulo. Já ouvi essas palavras antes. Disse-lhe: quero que vá embora. O senhor é uma boa pessoa. Gosto do senhor. Não quero que ele lhe faça mal. Direi a ele que ele não pode. Ela parou, confusa. Deirdre, acredito que posso ajudá-la. Não. Posso ajudá-la a combatê-lo, se for essa sua decisão. Conheço pessoas na Inglaterra que... Não. Esperei um pouco e depois falei com delicadeza. Se algum dia precisar de mim, pode ligar. Ela não me respondeu. Eu percebia que estava totalmente exausta. Estava quase desesperada. Disse-lhe onde estava hospedado em Denton, que ficaria lá até o dia seguinte e que, se não tivesse notícias dela,
Iria embora. Eu me senti um fracasso total, mas não podia magoá-la ainda mais. Afastei o olhar na direção dos bambus sussurrantes. Estava cada vez mais escuro, e não havia iluminação naquele jardim exuberante. Mas sua tia está enganada a nosso respeito, disse eu, incerto da sua atenção. Contemplei o pedacinho de céu lá em cima, que agora estava bem branco. Queremos lhe transmitir o que sabemos. Queremos lhe dar o que temos. É verdade que nos interessamos por você porque você é uma pessoa especial. Mas nos interessamos muito mais por você do que por ele. Você poderia vir até nossa casa em Londres. Poderia ficar lá o tempo que quisesse. Nós a apresentaríamos a outras pessoas que viram coisas semelhantes, que lutaram com elas. Nós ajudaríamos. E quem sabe, talvez conseguíssemos fazer com que ele desaparecesse. E a qualquer hora que você queira ir, nós ajudaremos a ir. Ela não respondeu. Você sabe que estou dizendo a verdade. E eu sei que você sabe. Olhei para ela, morrendo de medo de ver a dor no seu rosto. Ela olhava para mim com exatamente a mesma expressão de antes, com os olhos tristes e vidrados, e as mãos inertes no colo. E imediatamente atrás dela, estava ele, a uns 2 centímetros se tanto, perfeitamente real, fixando seus olhos castanhos em mim. Dei um grito antes de me controlar. Como um tolo, levantei-me de um salto. O que foi? Exclamou Deirdre, apavorada. Ela também se levantou de repente e se jogou nos meus braços. Diga-me, o que foi? Ele havia desaparecido. Uma brisa aquecida movimentou os brotos altíssimos do bambu. Não havia nada ali a não ser a escuridão. Nada a não ser a proximidade do jardim selvagem. E uma lenta queda da temperatura. Como se a porta de uma fornalha acabasse de se fechar. Fechei meus olhos, segurando-a com a maior firmeza possível, procurando não tremer demais e consolá-la, enquanto gravava na memória o que havia visto. Um rapaz maldoso, sorrindo com frieza ali parado atrás dela, com as roupas escuras e formais sem muitos detalhes, como se toda a energia da criatura estivesse sendo consumida pelos olhos brilhantes, pelos dentes brancos e pela pele reluzente. Em tudo mais, era o homem que tantos outros haviam descrito. Ela agora estava totalmente histérica. Sua mão cobria a boca, e ela sufocava soluços. Ela se afastou de mim com violência e subiu correndo pela pequena escada coberta de mato até a trilha. Deirdre, gritei. Mas ela já estava fora do meu alcance visual na escuridão. Vislumbrei um borrão branco em meio às árvores ao longe, e em seguida deixei de ouvir suas passadas. Eu estava só no jardim botânico. Já era noite, e eu senti um medo terrível pela primeira vez na minha vida. Senti tanto medo que fiquei com raiva. Comecei a segui-la, ou melhor, a seguir a trilha tomada por ela, e me forcei a não correr, mas a dar um passo firme após o outro até que afinal vi ao longe as luzes dos dormitórios, a estradinha por trás deles e ouvi o trânsito, sentindo-me mais uma vez em segurança. Entrei no dormitório das calouras e perguntei à mulher grisalha na recepção se Deirdre Mayfair havia acabado de entrar. Havia, sim, sem salva. Imaginei. Esta é a hora do jantar, senhor. Se quiser, pode deixar um recado. Ah, é claro. Eu ligo para ela mais tarde. Peguei um pequeno envelope em branco, escrevi nele o nome de Deirdre. Depois escrevi um bilhete explicando mais uma vez que eu estava no hotel se ela quisesse entrar em contato comigo. Enfiei meu cartão no envelope junto com o bilhete. Fechei o envelope, entreguei à mulher e fui embora. Cheguei ao hotel sem maiores percalços. Fui para meu quarto e liguei para Londres. Demorou 1 hora para que a ligação fosse completada, tempo durante o qual fiquei ali deitado na cama, com o telefone ao meu lado, e tudo em que podia pensar era que eu havia visto. Vi o homem. Eu mesmo vi o homem. Vi o que Peter viu e o que Arthur viu. Vi laser com meus próprios olhos. Scott Reynolds, nosso diretor, estava calmo mas irredutível quando finalmente consegui a ligação. Saia já daí. Volte para cá. Acalme-se, Scott. Eu não vim até aqui para ser espantado por um espírito que estudamos de longe há 300 anos. É assim que você usa seu discernimento, Aaron. Você, que conhece a história das bruxas Mayfair do começo ao fim. Essa coisa não está querendo assustá-lo. Ela está tentando atraí-lo. Ela quer que você atormente a moça com suas perguntas. A criatura está perdendo, e você é a sua única esperança de reavê-la. Não importa o que a tia seja, ela está farejando a verdade. Você faça com que a moça lhe fale de tudo que sofreu e estará dando ao espírito a energia que ele quer. Não estou tentando forçá-la a nada, Scott, mas acho que ela não está tendo sucesso na sua luta. Vou voltar para Nova Orleans. Quero estar por perto. Scott estava a ponto de me dar a ordem de voltar quando eu lhe lembrei minha antiguidade. Eu era mais velho do que ele. Eu havia recusado a indicação para o diretor. Por isso, ele havia sido indicado. Eu não ia aceitar ordens de abandonar esse caso. Bem, o que vou dizer é meio como oferecer um tranquilizante a alguém que está morrendo queimado.
mas não volte para Nova Orleans de carro. Pegue um trem. Essa sugestão foi surpreendentemente agradável. Nada de estradas escuras, desoladas, sem acostamento, atravessando os pântanos da Louisiana, mas um belo trem alegre e cheio de gente. No dia seguinte, deixei um bilhete para Deirdre dizendo que estaria no Royal Court em Nova Orleans. Levei o carro alugado até Dallas e peguei naquela cidade o trem de volta. Foi uma viagem de 8 horas, e eu pude escrever no meu diário durante todo o percurso. Considerei, afinal, o que havia acontecido. A moça havia renunciado à sua história e aos seus poderes paranormais. A tia havia criado para rejeitar o espírito, lazer. No entanto, era óbvio que há anos ela vinha perdendo essa guerra. Mas e se nós lhe dessemos nossa ajuda? Será que a cadeia hereditária poderia ser rompida? Será que o espírito abandonaria a família como um espírito que foge de uma casa em chamas que assombrou durante anos a fio? Mesmo enquanto punha no papel esses pensamentos, eu era perseguido pela lembrança da aparição. A criatura era tão poderosa. Era aparentemente mais concreta e forte do que qualquer outra assombração que eu já tivesse visto. No entanto, a imagem havia sido incompleta. Pela minha experiência, somente os fantasmas de pessoas que acabaram de morrer aparecem com tanta aparente substância. Por exemplo, o fantasma de um piloto morto em combate pode aparecer no exato dia da sua morte na sala de estar da sua irmã, e ela dirá mais tarde: puxa, ele era tão real. Eu vi até a lama nos seus sapatos. Aparições dos que já se foram há muito nunca apresentam essa densidade ou nitidez. E entidades incorpóreas. Elas podiam se apoderar, sim, dos corpos dos vivos e dos mortos, mas aparecer sozinhas com tanta solidez e intensidade? Essa criatura gostava de aparecer, certo? É claro que sim. Era por esse motivo que tanta gente a via. Ela gostava de ter um corpo, mesmo que fosse por um átimo de segundo. Por isso, ela não se contentava em falar com uma voz silenciosa só com a bruxa, ou em criar uma imagem que existisse exclusivamente na sua cabeça. Não. A criatura conseguia de algum modo se materializar para que outros pudessem ver e até ouvia. E com grande esforço, talvez com um esforço imenso, ela conseguia dar a impressão de estar sorrindo ou chorando. E então qual era o objetivo dessa criatura? Ganhar forças para poder fazer aparições de duração e perfeição cada vez maiores. E acima de tudo, qual era o significado da maldição, que na carta de Petir dizia: estarei bebendo o vinho, comendo a carne e conhecendo o calor da mulher quando de você não restarem nem os ossos. E afinal de contas, por que não me atormentava, nem me instigava agora? Teria ele usado a energia de Deirdre ou a minha para fazer sua aparição? Eu havia visto poucos espíritos na minha vida. Não era um médium poderoso. Na realidade, àquela altura, eu nunca havia visto uma aparição que não pudesse ser explicada como algum tipo de ilusão criada pelo jogo de luz e sombra ou pelo excesso de imaginação. Talvez por ingenuidade, tive a impressão de que enquanto me mantivesse afastado de Deirdre, a criatura não poderia me fazer mal. O que havia acontecido a Petir Van Abel estava relacionado aos seus poderes de mediunidade e à forma pela qual a criatura os manipulou. Eu possuía pouquíssimos poderes daquela natureza. No entanto, seria um grave erro subestimar a criatura. Eu precisava me acautelar de agora em diante. Cheguei a Nova Orleans às 8 da noite. E coisinhas estranhas e desagradáveis começaram a acontecer imediatamente. Quase fui atropelado por um táxi em frente à Union Station. Em seguida, o táxi que ia me levar ao hotel quase bateu em outro carro quando parou junto à calçada. No pequeno saguão do Royal Court, um turista embriagado deu um encontrão em mim e depois quis começar uma briga. Felizmente, sua mulher desviou sua atenção, pedindo desculpas repetidamente, enquanto os carregadores a ajudavam a levar o homem para o quarto. Mesmo assim, contundi o ombro nesse pequeno incidente. Eu já estava abalado com os acidentes por um fio envolvendo os táxis. Pensei que fosse imaginação. No entanto, quando subi a escada para meu quarto do primeiro andar, um pedaço fraco do velho corrimão de madeira se soltou na minha mão. Eu quase perdi o equilíbrio. O carregador pediu desculpas imediatamente. Uma hora depois, enquanto estava anotando todos esses acontecimentos no meu diário, houve um princípio de incêndio no terceiro andar do hotel. Fiquei parado na rua apertada do French Quarter, com outros hóspedes aflitos por quase uma hora antes de ficar esclarecido que se tratava de uma pequena labareda que havia sido apagada sem fumaça e sem que a água danificasse nenhum outro quarto. O que provocou o fogo? Perguntei. O funcionário embaraçado disse alguma coisa sobre lixo num depósito e me garantiu que tudo estava bem agora. Durante muito tempo, refleti sobre a situação. Realmente tudo isso poderia ter sido coincidência. Eu não havia sofrido nada, da mesma forma que todos os outros envolvidos nesses pequenos incidentes, e o que se exigia de mim era uma disposição de espírito inabalável. Resolvi me movimentar pelo mundo só um pouco mais devagar,
olhar à minha volta com mais cuidado e procurar ter consciência de tudo que estivesse acontecendo ao meu redor o tempo todo. A noite passou sem outros inconvenientes, embora eu dormisse com dificuldade e acordasse muitas vezes. No dia seguinte, após o café da manhã, liguei para nossa agência de investigações em Londres. Pedi-lhes que contratassem um detetive no Texas e que descobrissem o que pudessem sobre Deirdre Mayfair, com a máxima discrição. Sentei-me, então, e escrevi uma longa carta a Cortland. Expliquei-lhe quem eu era, o que era o Talamasca e como vínhamos acompanhando a história da família Mayfair desde o século XVII, época em que um representante nosso salvou Deborah Mayfair de sério perigo na sua cidade natal de Dominelide. Falei do Rembrandt de Deborah, em Amsterdã. Passei a esclarecer que tínhamos interesse nos descendentes de Deborah porque eles possuíam autênticos poderes paranormais, que se manifestavam em todas as gerações. Que desejávamos entrar em contato com família com a intenção de compartilhar nossos registros com aqueles que se interessassem por eles e oferecer essas informações a Deirdre Mayfair, que parecia ser uma pessoa profundamente prejudicada por sua capacidade de ver um espírito que em tempos passados se chamava Lazer e que talvez ainda fosse Lazer até os dias de hoje. Nosso enviado, Petir Van Abel, vislumbrou esse espírito pela primeira vez em Dominelite no século XVII. Ele foi visto inúmeras vezes na proximidade da residência da família em First Street. Eu só o vi uma vez, num outro local, com meus próprios olhos. Copiei então uma carta idêntica para Carlota Mayfair e, depois de muito refletir, escrevi o endereço e o número do telefone do hotel. Afinal de contas, qual seria o sentido de me esconder por trás de uma caixa postal? Fui até a casa de First Street, pus a carta de Carlota na caixa do correio e, em seguida, me dirigi até Metairie, onde enfiei a carta de Cortland na fenda para essa finalidade na sua porta. Depois disso, senti-me dominado por presságios e, embora voltasse ao hotel, não subi para meu quarto. Preferi dizer ao pessoal da recepção que me encontraria no bar do primeiro andar, onde permaneci boa parte da noite, saboreando lentamente uma boa marca de uísque do Kentucky e escrevendo no meu diário sobre todo o caso. O bar era pequeno e tranquilo, e dava para um pátio encantador. Embora eu estivesse de costas para essa vista, voltado para as portas do saguão por motivos que não sei explicar direito, eu estava gostando do lugar. A sensação de perigo estava se desfazendo lentamente. Mais ou menos às 8, ergui os olhos do diário para perceber que alguém estava parado muito perto da minha mesa. Era Cortland. Eu acabava de completar minha narrativa do arquivo Mayfair. Como mencionei anteriormente, eu havia examinado inúmeras fotografias de Cortland, mas não foi uma fotografia sua que me veio à mente quando nossos olhos se encontraram. O homem alto de cabelos negros que sorria para mim era a imagem de Julien Mayfair, falecido em 1914. As diferenças pareciam não ter importância. Era Julien, sim, com olhos maiores, cabelos mais escuros e talvez lábios mais generosos. Mas, mesmo assim, Julien. E de repente o sorriso pareceu grotesco. Uma máscara. Anotei mentalmente essas impressões estranhas, enquanto o convidava a sentar. Ele usava um terno de linho, muito parecido com o meu, com uma camisa clara, cor de limão, e uma gravata também clara. Graças a Deus não é Carlota, pensei. Instante no qual ele falou: não creio que vá ter notícias da minha prima Carlota, mas acho que já é hora de nós dois termos uma conversa. Uma voz muito agradável e totalmente falsa, profundamente sulino sotaque, mas com um toque exclusivo de Nova Orleans. O brilho nos olhos escuros era simpático e ao mesmo tempo levemente desagradável. Ou esse homem me detestava, ou ele me considerava uma maldita emulação. Ele se voltou e chamou o garçom. Mais um drink para o senhor Lichtner, por favor, e um xerez para mim. Ele estava sentado diante de mim à pequena mesa de mármore, com as longas pernas cruzadas e viradas para um lado. Não se incomoda que eu fume, certo, senhor Lichtner? Obrigado. Ele tirou do bolso uma bela cigarreira de ouro, colocou-a sobre a mesa, ofereceu-me um cigarro e, quando eu recusei, acendeu um para si mesmo. Mais uma vez seu ar simpático me pareceu totalmente fingido. Perguntei-me que impressão uma pessoa normal teria. Alegra-me que tenha vindo, senhor Mayfair. Ora, pode me chamar de Cortland. Além do mais existem tantos senhores Mayfair. Eu senti o perigo emanando daquela pessoa e fiz um esforço consciente para ocultar meus pensamentos. Se quiser me chamar de Aaron, eu o chamarei de Cortland com prazer. Ele fez um pequeno gesto de concordância. Depois, deu um sorriso descuidado para a moça que trouxe nossos drinks e imediatamente tomou um golinho do xerez. Era uma pessoa irresistivelmente atraente. Seus cabelos negros tinham brilho, e ele usava uma sombra de um bigode fino, meio grisalho. Parecia que as rugas do seu rosto eram uma forma de adorno. Pensei em Llewellyn e nas suas descrições de Julien,
que eu havia ouvido poucos dias antes. Mas eu tinha de tirar tudo isso completamente da cabeça. Estava correndo perigo. Essa era a minha intuição dominante, e o charme discreto do homem fazia parte dela. Ele se considerava muito atraente e muito esperto. E eram as duas coisas. Fiquei olhando a nova dose de bourbon com água, e de repente fiquei chocado com a posição da sua mão na cigarreira de ouro, a 1 centímetro ou 2 do meu copo. Eu soube, com certeza absoluta, que esse homem pretendia me fazer algum mal. Como isso era inesperado. O tempo todo, imaginei que se tratasse de calota. Ah, peço que me perdoe, disse ele com uma súbita expressão de surpresa, como se tivesse acabado de se lembrar de alguma coisa. Um remédio que preciso tomar. Quer dizer, se eu conseguir encontrá-lo. Ele tateou nos bolsos e depois tirou algo do paletó. Um pequeno frasco com comprimidos. Que chateação, disse ele, abanando a cabeça. Está gostando da estada em Nova Orleans? Ele se voltou e pediu um copo d'água. É claro que esteve também no Texas para ver minha sobrinha. Disse eu sei, mas sem dúvida passeou pela cidade. O que acha desse jardim daqui? Ele apontou para o pátio às minhas costas. Uma senhora história desse jardim. Já lhe contaram. Virei minha cadeira um pouco e olhei para trás para ver o jardim. Vi o calçamento de lajes irregulares, uma fonte desgastada pela ação do tempo e mais adiante, em meio às sombras, um homem parado diante da porta com bandeira em semicírculo. Um homem magro e alto, com a luz vindo de trás. Sem rosto. Imóvel. O calafrio que me percorreu a espinha foi quase delicioso. Eu continuei a olhar para o homem, e aos poucos a figura desapareceu completamente. Esperei pela corrente de ar morno, mas não senti nada. Talvez estivesse longe demais da criatura. Ou talvez eu estivesse totalmente enganado quanto a quem ou a que eu havia visto. Aparentemente, passou-se um século. Uma mulher cometeu suicídio nesse pequeno jardim, disse Cortland, quando eu me voltei para a mesa. Dizem que a fonte fica vermelha uma vez por ano com o seu sangue. Interessante, disse eu, bem baixo. Fiquei olhando enquanto ele erguia o copo d'água e bebia a metade. Estaria engolindo os comprimidos. O pequeno frasco havia desaparecido. Olhei para meu bourbon com água. Eu não o teria tocado por nada neste mundo. Olhei, distraído, para minha caneta, ali ao lado do diário, e a enfiei no bolso. Eu estava tão absorto por tudo que vi e ouvia que não senti o menor impulso de dizer uma palavra sequer. E então, Sr. Lightner, vamos ao assunto. Mais uma vez, o sorriso, aquele sorriso radiante. Claro, respondi. O que eu estava sentindo? Estava curiosamente emocionado. Estava aqui sentado com o filho de Julien, Cortland, e ele havia acabado de derramar uma droga, sem dúvida fatal, no meu copo. Ele achava que não descobririam sua culpa. De repente, refugiu na minha cabeça toda aquela história sinistra. Eu estava nela. Eu não estava lendo a seu respeito na Inglaterra. Eu estava aqui. Talvez eu tivesse sorrido para ele. Eu sabia que uma aflição esmagadora se seguiria a esse estranho clímax de emoção. O maldito filho da puta estava tentando me matar. Estive examinando essa questão do Talamasca, etc., disse ele num tom animado. Artificial. Não há nada que se possa fazer a respeito de vocês. Não podemos forçá-los a revelar suas informações sobre nossa família porque aparentemente são dados inteiramente particulares, não havendo nenhuma intenção sua de torná-los públicos ou de usá-los com fins nocivos. Também não podemos forçá-los a parar de compilar essas informações desde que não desrespeitem a lei. Imagino que seja verdade. No entanto, podemos causar inconvenientes, grandes inconvenientes, a vocês e seus enviados. Podemos tornar impossível seu acesso a tantos metros de propriedades nossas ou de membros da nossa família. Mas isso seria dispendioso, e na realidade não seria obstáculo para vocês. Não se vocês são o que dizem ser. Ele parou de falar, deu uma tragada no seu cigarro fino e escuro e olhou para o bourbon com água. Será que pedi o drink errado, Sr. Lightner? Não pediu nenhum drink. O garçom trouxe mais um do que eu estive bebendo a tarde toda. Eu deveria tê-lo impedido. Já havia bebido o suficiente. Seu olhar ficou mais duro enquanto ele me observava. Na realidade, sua máscara de sorriso sumiu totalmente. E num instante de falta de expressão e de falta de fingimento, ele pareceu quase jovem. O senhor não deveria ter feito aquela viagem ao Texas, Sr. Lightner, disse com frieza. Não deveria ter perturbado minha sobrinha. Concordo. Eu não deveria tê-la perturbado. Eu estava preocupado com ela. Queria lhe oferecer ajuda. Muita presunção sua e dos seus amigos de Londres. Um toque de raiva. Ou seria simplesmente irritação por eu não estar bebendo o bourbon. Contemplei-o por algum tempo, com minha mente se esvaziando até não haver a intromissão de nenhum som, nenhum movimento, nenhuma cor. Só seu rosto ali, e uma pequena voz na minha cabeça me dizendo o que eu queria saber. É presunção, não é? Mas sabe, foi nosso enviado Petir Van Abel quem foi o pai de Charlotte Mayfair,
nascida na França em 1664. Quando ele mais tarde viajou até Saint-Domingue para ver a filha, ficou prisioneiro dela. E, antes que seu espírito, Lazer, o levasse à morte numa estrada solitária perto de Port-au-Prince, ele teve relações com a própria filha Charlotte, tornando-se pai de Jeanne Louise. Isso quer dizer que ele era o avô de Angélique e bisavô de Maria Claudette, que construiu Riverbend e criou o legado que o senhor hoje administra para Deirdre. Está me acompanhando? Estava claro que ele não conseguia me responder. Estava imóvel, me olhando, com o cigarro esquecido na mão. Não percebi nenhuma emanação de maldade ou de raiva. Prossegui, observando com atenção. Seus antepassados são descendentes do nosso enviado, Petir Van Abel. Estamos ligados, as bruxas Mayfair e o Talamasca. Além disso, há outras questões que nos aproximam depois de tantos anos. Stuart Townsend, nosso enviado que desapareceu aqui em Nova Orleans depois de visitar Stella em 1929. Lembra-se de Stuart Townsend? O caso do seu desaparecimento nunca foi resolvido. Vocês estão loucos, senhor Lightner, disse ele, sem qualquer mudança perceptível na expressão. Deu uma tragada e apagou o cigarro no cinzeiro, embora ele estivesse apenas pela metade. Esse seu espírito, Lazer, foi quem matou Petir Van Abel, disse eu calmamente. Foi Lazer que vi há um instante. Logo ali, fiz um gesto indicando o jardim. Ele está enlouquecendo sua sobrinha, não está? Uma mudança notável ocorria agora em Cortland. Seu rosto, perfeitamente emoldurado pelos cabelos escuros, pareceu de uma inocência total com sua perplexidade. O senhor está falando sério, não está? Essas foram suas primeiras palavras sinceras desde que ele entrou no bar. Claro que estou. Porque eu ia querer tentar enganar pessoas que conseguem ler o pensamento dos outros. Seria uma tolice. Não. Olhei para o copo. Meio parecido com o senhor esperar que eu beba esse bourbon e morra com o veneno que pôs nele, como Stuart Townsend morreu, ou como Cornel Mayfair. Mais tarde, ele procurou ocultar seu espanto com uma expressão neutra, apática. A acusação que o senhor faz é muito grave, disse ele entre dentes. Todo esse tempo achei que fosse Carlota. Nunca foi ela, não é? Era o senhor. Quem se importa com o que o senhor acha? Como ousa me fazer esse tipo de acusação? Ele então refreou a raiva. Mexeu-se um pouco na cadeira, com os olhos fixos em mim enquanto abria a cigarreira e tirava mais um cigarro. Toda sua atitude se modificou de repente para uma de questionamento franco. Afinal, senhor Lightner, o que deseja? Perguntou com sinceridade, baixando a voz. O sério, o que é que o senhor quer? Refleti por um instante. Eu vinha me fazendo essa mesma pergunta há semanas. O que nós realmente queríamos? O que eu queria? Queremos conhecê-los, respondi, bastante surpreso ao ouvir minhas palavras. Conhecê-los porque sabemos tanto a seu respeito e no entanto não sabemos absolutamente nada. Queremos lhe contar o que sabemos, todos os fragmentos de informações que recolhemos. Tudo o que sabemos do seu passado remoto. Queremos lhe dizer tudo o que sabemos sobre o mistério de quem vocês são e do que ele é. E gostaríamos que vocês conversassem conosco. Gostaríamos que vocês confiassem em nós e se abrissem conosco. E, para concluir, queremos estender a mão a Deirdre Mayfair para lhe dizer que existem outras pessoas iguais a ela. Outras pessoas que veem espíritos. Que sabemos que ela está sofrendo e podemos ajudá-la. Que ela não está só. Ele me examinava com os olhos aparentemente abertos, o rosto já fora do alcance do fingimento. Depois, retraindo-se um pouco e afastando o olhar, ele bateu a cinza do cigarro e fez um gesto pedindo mais um drink. Por que não tome o bourbon? Não cheguei a tocar nele. Mas uma vez eu me surpreendia. Mas deixei a pergunta em suspenso. Ele olhou para mim. Não gosto de bourbon. Obrigado. O que pôs nele? Ele se recolheu aos seus pensamentos. Parecia ligeiramente angustiado. Ficou olhando quando o rapaz trouxe seu drink. Xerez, como antes, num copo de cristal. É verdade? Perguntou, com os olhos fixos em mim. O que disse na carta? Sobre o retrato de Deborah Mayfair em Amsterdã. Fiz que sim com a cabeça. Temos retratos de Charlotte, Jeanne Louise, Angélique, Maria Claudette, Marguerite, Catherine, Marie-Beth, Julien, Stella, ante Deirdre. Ele fez um gesto impaciente para que eu parasse. Olhe, vim aqui pensando em Deirdre. Vim porque ela está enlouquecendo. A moça com quem falei no Texas está à beira de um colapso nervoso. O senhor acha que ajudou? Não. E lamento profundamente não ter conseguido ajudar. Compreendo que o senhor não queira nenhum contato conosco. Para que iria querer. Mas nós podemos ajudar Deirdre. Podemos mesmo. Não houve resposta. Ele bebeu um xerez. Procurei encarar a situação a partir do seu ponto de vista. Não consegui. Eu nunca tentei envenenar ninguém. Não fazia a menor ideia de quem ele era de fato. O homem que eu conhecia dos relatos não era essa pessoa. Será que seu pai, Julien, teria falado comigo? De jeito nenhum, disse ele.
erguendo os olhos como se estivesse despertando dos seus pensamentos. Por um instante, ele pareceu profundamente perturbado. Mas vocês não descobriram com todas as suas observações que ele era um deles? Novamente, aparentava uma franqueza total, com os olhos examinando meu rosto como se quisesse se certificar de que eu também estava sendo honesto. E o senhor não é um deles? Não, disse ele com uma ênfase surda, abanando a cabeça. Não de verdade. Nunca fui. Ele de repente ficou triste, e a tristeza o fez parecer velho. Olhe, vigiem-nos se quiserem. Tratem-nos como se fôssemos a família real. Isso mesmo. Vocês são historiadores. É o que me dizem meus contatos em Londres. Historiadores, estudiosos, totalmente inofensivos, perfeitamente respeitáveis. Sinto-me honrado. Mas deixem minha sobrinha em paz. Ela agora tem uma oportunidade de ser feliz. E essa história precisa ter um fim, entende? Precisa terminar. Talvez ela possa se encarregar disso. E ela é um deles? Perguntei, imitando sua entoação anterior. Claro que não. É exatamente essa questão. Não existe nenhum deles nos dias de hoje. Será que não compreendem isso? Qual tem sido o tema do seu estudo da nossa família? Vocês não perceberam a desagregação do poder? Stella também não era um deles. A última foi Maribeth. Julien, quer dizer, meu pai. E depois Maribeth. Isso eu percebi. Mas o que dizer do seu amigo espectral? Será que ele vai permitir que tudo se acabe? O senhor acredita nele? Ele inclinou a cabeça com um leve sorriso, com as rugas se formando em volta dos olhos escuros num riso mudo. Ora, senhor Lightner, não me diga que acredita em lazer. Eu vi. Respondi simplesmente. Imaginação sua. Minha sobrinha me disse que era um jardim muito escuro. Ora, por favor, será que chegamos tão longe para dizer esse tipo de coisa? Eu vi, Cortland. Ele sorriu quando eu vi. Ele conseguiu se apresentar com muita substância e nitidez. O sorriso de Cortland se estreitou, ficou mais irônico. Ele ergueu as sobrancelhas e deu um pequeno suspiro. Ele apreciaria a sua escolha de palavras, senhor Lightner. Deirdre tem condição de fazer com que ele desapareça e a deixe em paz. Claro que não. Mas ela consegue ignorá-lo. Ela consegue viver sua vida como se ele não existisse. Anta não conseguia. Stella não queria. Mas Deirdre é mais forte do que Anta. E mais forte do que Stella também. Deirdre tem nela muito de Maribeth. É isso que os outros muitas vezes não percebem. Ele deu a impressão de estar de repente se flagrando no ato de dizer mais do que jamais havia pretendido dizer. Ele me contemplou por algum tempo e depois, apanhando sua cigarreira e seu isqueiro, levantou-se lentamente. Não vá ainda, implorei. Mande-me sua história. Mande-me, e eu a lerei. Talvez depois possamos conversar novamente. Mas nunca mais se aproxime da minha sobrinha, senhor Lightner. Quero que compreenda que eu faria qualquer coisa para protegê-la daqueles que pretendem explorá-la ou magoá-la. Absolutamente qualquer coisa. Ele se virou para ir embora. E quanto à bebida? Perguntei, levantando-me e indicando o bourbon. Imagine se eu chamo a polícia e lhes forneço o drink envenenado como prova. Senhor Lightner, estamos em Nova Orleans. Ele sorriu e piscou para mim, extremamente sedutor. Agora, por favor, volte para sua torre de observação e para seu telescópio e nos observe de longe. Fiquei olhando enquanto ele se afastava. Caminhava com elegância, a passos largos e relaxados. Olhou para trás de relance ao chegar à porta e me deu um aceno rápido e simpático. Sentei-me, ignorando o bourbon envenenado, e escrevi um relato do caso todo no meu diário. Tirei, então, do bolso um pequeno frasco de aspirina, descartei os comprimidos e derramei um pouco do drink nele. Tampei o frasco e o guardei. Eu estava a ponto de pegar meu diário e minha caneta e me dirigir para a escada quando ergui os olhos e vi o carregador parado no saguão logo depois da porta. Ele se apresentou. Suas malas estão prontas, senhor Lightner. Seu carro está esperando. Um rosto simpático, agradável. Ninguém lhe havia dito que ele estava pessoalmente me expulsando da cidade. Verdade? Bem, e você arrumou tudo? Olhei para as duas malas. É claro que meu diário estava comigo. Passei para o saguão. Pude ver uma velha limusine negra parando na estreita rua do French Quarter como uma rolha gigantesca. Sim, senhor. O senhor Cortland me disse para eu me certificar de que o senhor não perdesse o voo das 10 para Nova York. Disse que alguém estaria esperando pelo senhor no aeroporto com a passagem. O senhor deve ter tempo suficiente. Quanta consideração. Procurei umas notas no meu bolso, mas o rapaz as recusou. O senhor Cortland já cuidou de tudo, senhor. É melhor se apressar. Não vai querer perder seu avião. E verdade. Mas eu tenho uma superstição com carros grandes e pretos. Arranje um táxi para mim e por favor aceite isso pelo trabalho. O táxi me levou não ao aeroporto,
mas estação ferroviária. Consegui um leito para St. Louis e de lá viajei para Nova York. Quando falei com Scott, ele foi irredutível. Esses dados exigem uma reavaliação. Não faça mais nenhuma pesquisa em Nova York. Volte para casa. No meio da travessia do Atlântico, senti-me mal. Quando cheguei a Londres, já estava com febre alta. Uma ambulância me aguardava para me levar a um hospital. Scott estava lá para me fazer companhia. Eu perdi e recobrei a consciência diversas vezes. Procurem algum veneno, disse eu. Essas foram minhas últimas palavras durante 8 horas. Quando finalmente acordei, ainda estava febril e me sentindo mal, mas bastante tranquilizado por estar vivo e por ver Scott e mais 2 bons amigos no quarto. Você foi mesmo envenenado, mas o pior já passou. Consegue se lembrar da última coisa que bebeu antes de entrar no avião? Aquela mulher. Fale. Eu estava no bar no aeroporto de Nova York, estava tomando um Scott com soda. Ela vinha cambaleando sozinha com uma bolsa enorme e me pediu que fosse buscar um carregador para ela. Ela tosse como se estivesse com tuberculose. Uma criatura de aparência pouquíssimo saudável. Sentou-se à minha mesa enquanto eu ia buscar o carregador. Provavelmente alguém contratado ali nas ruas. Ela colocou no seu copo um veneno chamado ricina, que é extraído da mamona. É poderosíssimo e extremamente comum. O mesmo que Cortland pôs no seu bourbon. O perigo já passou, mas você ainda vai se sentir mal por uns 2 dias. Meu Deus. As cólicas voltavam a me atacar o estômago. Eles nunca vão querer conversar conosco, Aaron, disse Scott. Como poderiam conversar? Eles matam as pessoas. Está encerrado. Pelo menos, por enquanto. Eles sempre mataram as pessoas, Scott, disse eu, ainda fraco. Mas Deirdre Mayfair não mata gente. Preciso do meu diário. As cólicas se tornaram insuportáveis. O médico veio e começou a me preparar para uma injeção. Eu recusei. Aaron, ele é o chefe da toxicologia aqui. Tem uma reputação impecável. Já verificamos as enfermeiras. Nosso pessoal está aqui no quarto. Só no final da semana pude voltar para a casa matriz. Eu mal conseguia me forçar a me nutrir. Estava convicto de que toda a casa matriz logo seria envenenada. O que impediria aquela gente de contratar alguém que contaminasse nossos alimentos com toxinas comuns? A comida podia estar envenenada antes mesmo de chegar à nossa cozinha. E, embora nada de semelhante acontecesse, demorou 1 ano para que eu me visse livre desse tipo de pensamento. Tão abalado fiquei com o ocorrido. Durante aquele ano, uma grande quantidade de notícias espantosas nos chegou de Nova Orleans. Enquanto eu convalescia, repassei toda a história da família Mayfair. Revisei uma parte dela, acrescentando o depoimento de Richard Ewing e de algumas outras pessoas que eu havia entrevistado antes de ir ao Texas para ver Deirdre. Concluí que Cortland havia acabado com a vida de Stuart Townsend e provavelmente com a de Cornell. Tudo fazia sentido. No entanto, restavam tantos mistérios. O que Cortland estaria protegendo ao cometer esses crimes? E por que ele vivia em constante confronto com Carlota? Nesse meio tempo, recebemos notícias de Carlota, uma verdadeira enxurrada de cartas ameaçadoras do seu escritório de advocacia para o nosso em Londres, exigindo que cessemos e abandonemos nossa invasão da sua privacidade, que revelemos toda e qualquer informação obtida sobre ela e sobre sua família, que nos mantenhamos a uma distância de 100 metros de qualquer pessoa da sua família, ou de qualquer propriedade da mesma, e que não façamos nenhuma tentativa de entrar em contato, por qualquer meio ou forma, com Deirdre Mayfair, e assim por diante, ad nauseam, sendo que nenhuma dessas ameaças ou exigências tinha o menor valor legal. Nossos representantes legais receberam instruções no sentido de não dar nenhuma resposta. Debatemos, porém, a questão com o conselho reunido. Mais uma vez, havíamos tentado entrar em contato e havíamos sido repelidos. Continuaríamos a investigar, e para essa finalidade eu poderia receber plenos poderes, mas ninguém iria se aproximar da família no futuro previsível. Se é que algum dia isso poderá ocorrer, acrescentou Reynolds com grande ênfase. Não discuti. Eu ainda não conseguia beber um copo de leite sem me perguntar se ele ia causar minha morte. E não conseguia tirar da cabeça a lembrança do sorriso artificial de Cortland. Dobrei a quantidade de detetives em Nova Orleans e no Texas, mas também avisei essas pessoas pessoalmente por telefone que os alvos da sua observação eram hostis e potencialmente muito perigosos. Dei a cada um dos investigadores toda a oportunidade de recusar a missão. Acabou que não perdi nenhum investigador, mas alguns elevaram seu preço. Quanto a Juliette Milton, nossa espiã infiltrada na sociedade, nós a aposentamos com uma pensão informal, apesar dos seus protestos. Fizemos tudo o que podíamos para que percebesse que certos membros dessa família eram capazes de violência. Relutante, ela parou de nos escrever, implorando em sua carta de 10 de dezembro de 1958 para saber no que havia errado. No entanto,
Ainda teríamos notícias suas algumas vezes, ao longo dos anos. Ela está viva, em 1989, numa caríssima pensão para idosos em Mobile, Alabama. Continua a história de Deirdre. Meus investigadores no Texas eram 3 detetives altamente profissionais, 2 dos quais haviam trabalhado para o governo dos Estados Unidos. Todos os 3 foram alertados para nunca perturbar ou assustar Deirdre com o que estávamos fazendo de nenhuma forma. Eu me importo muito com a felicidade dessa moça e com sua paz de espírito. Compreendam, porém, que ela tem o poder da telepatia. Se vocês chegarem a 15 metros dela, é provável que ela saiba que está sendo vigiada. Por favor, tomem cuidado. Quer tenham acreditado em mim, quer não. Eles seguiram minhas instruções. Mantiveram-se a uma distância segura, colhendo informações a seu respeito através de funcionários da faculdade, dos comentários das alunas, de senhoras que cuidavam da recepção no dormitório e de professores que falavam abertamente sobre ela enquanto tomavam café. Se Deirdre algum dia soube que estava sendo vigiada, nós nunca descobrimos. No semestre do outono, Deirdre se saiu bem na Texas Woman University. Tirou notas excelentes. As colegas gostavam dela. Os professores gostavam dela. A cada 6 semanas ela saía do dormitório para jantar com sua prima Rhonda Mainfire e o marido, o professor Elis Clemente, que na época lhe ensinava inglês. Há também um registro de um encontro no dia 10 de dezembro com um rapaz chamado Joey Delson, mas ele só durou 1 hora se formos acreditar no livro de registro. O mesmo livro indica que Cortland visitava Deirdre com frequência, muitas vezes se responsabilizando por levá-la numa sexta-feira ou sábado para uma noite em Dallas, da qual ela voltava antes de 1 da manhã, última hora para registro de entrada. Sabemos que Deirdre foi passar o Natal em Metairie na casa de Cortland, e os mexericos em família davam conta de que ela se recusou a ver Carlota quando esta veio fazer uma visita. Os comentários nos meios jurídicos dão sustentação à ideia de que Cortland e Carlota ainda não se falavam. Carlota não respondia às ligações rotineiras de Cortland. Cartas cáusticas eram trocadas entre os dois acerca das mínimas questões financeiras que envolvessem Deirdre. Ele está tentando obter o controle completo para o próprio bem da moça, disse uma secretária a uma amiga. Mas a velha não quer aceitar. Ela está ameaçando levá-lo aos tribunais. Quaisquer que tenham sido os detalhes dessa disputa, sabemos que o estado de Deirdre começou a se deteriorar durante o semestre da primavera. Começou a faltar às aulas. Companheiras de dormitório diziam que ela às vezes chorava a noite inteira, mas não atendia quando elas batiam à sua porta. Numa noite, ela foi recolhida pelos seguranças do campus num pequeno parque do centro da cidade, aparentando estar confusa quanto ao lugar onde estava. Finalmente, ela foi chamada à reitoria para alguma punição disciplinar. Estava com um excesso de faltas. Foi colocada na lista de comparecimento obrigatório, e, apesar de conseguir aparecer na sala de aula, os professores diziam que estava dispersiva e talvez doente. Em abril, então, Deirdre começou a ter náuseas todas as manhãs. As outras alunas do corredor ouviam seu sofrimento com os enjoos no banheiro comunitário. Foram falar com a encarregada do dormitório. Ninguém queria delatar Deirdre. Nós estávamos com medo. E se ela tentasse se machucar? Quando a encarregada afinal sugeriu que ela pudesse estar grávida, Deirdre caiu a soluçar e teve de ser hospitalizada até Cortland poder vir buscá-la. O que ele fez no dia 12 de maio? O que aconteceu depois permaneceu um mistério até os nossos dias. Os registros do novo Hospital da Misericórdia em Nova Orleans indicam que Deirdre foi provavelmente levada para lá assim que chegou do Texas, e que teria ficado num quarto particular. Comentários entre as velhas freiras, muitas das quais eram professoras aposentadas da escola de Santo Afonso e se lembravam de Deirdre, confirmaram rapidamente que foi o médico de Carlota, o Dr. Gallagher, quem visitou Deirdre e declarou que ela ia mesmo ter um filho. Agora, essa moça vai se casar, disse ele às irmãs. Não quero que digam nenhuma maldade. O pai é um professor universitário de Denton, Texas, e ele está agora vindo para Nova Orleans. Quando Deirdre foi levada de ambulância para a casa de First Street 3 semanas mais tarde, fortemente sedada e com uma enfermeira formada para assistir-a, já cobriam toda a paróquia redentorista os comentários de que ela estava grávida, que logo ia se casar, e que o marido, o professor universitário, era um homem casado. Um perfeito escândalo para aqueles que vinham observando a família há gerações. As velhinhas cochichavam nos degraus da igreja. Deirdre Mainfire, um homem casado. As pessoas lançavam olhares furtivos a Miss Millie e Miss Billy quando elas passavam. Alguns diziam que Carlota não queria saber da história. E então Miss Billy e Miss Millie levaram Deirdre até Gusmire e ali compraram para ela um lindo vestido azul, com sapatos azuis de cetim para o casamento, e uma bolsa e chapéu brancos. Ela estava tão dopada que acho que nem sabia onde estava,
disse uma das vendedoras. Miss Millie escolheu tudo para ela. Ela só ficou ali sentada, branca como um fantasma, dizendo: "Está bem, tia Millie", com a voz enrolada. Juliette Milton não pôde deixar de nos escrever. Recebemos uma longa carta sua contando em detalhes do que Beatrice Mayfair foi a First Estate para ver Deirdre e lhe levou uma bolsa de compras cheia de presentes. Por que cargas d'água ela foi voltar logo para aquela casa, em vez de ir para de Cortland? Escreveu Juliette. Existem algumas indicações de que Deirdre não teve muita escolha nesse caso. A medicina naquela época acreditava que a placenta protegia o bebê dos medicamentos administrados à mãe. E algumas enfermeiras disseram que Deirdre estava tão dopada ao sair do hospital que nem mesmo sabia o que estava acontecendo. Carlota chegou no início da tarde, num dia de semana, e conseguiu sua alta. Pois não é que Cortland Mayfair veio procurar por ela naquela mesma noite, confidenciou-me a irmã Bridget Mary. E ele não ficou como um louco ao descobrir que a menina não estava mais lá. O disse-me-disse nos meios jurídicos aprofundava o mistério. Cortland e Carlota estariam berrando um com o outro ao telefone a portas fechadas. Cortland disse enfurecido à sua secretária que Carlota achava que podia impedi-lo de entrar na casa em que ele havia nascido. Bem, ela estava fora de si. Se acreditava que podia fazer isso. Diziam que simplesmente trancaram a casa para meu avô, comentou Rhian Mayfair anos mais tarde. Ele foi até First Estate, e Carlota veio se encontrar com ele no portão, com ameaças. "Você entre aqui, e eu chamo a polícia", disse ela. No primeiro dia de julho, mais uma torrente de informações agitou as mexeriqueiras da paróquia. O futuro marido de Deirdre, o professor universitário que estava deixando a mulher para se casar com ela, havia morrido quando vinha para Nova Orleans na estrada ribeirinha. A barra de direção do seu carro quebrou, e o carro saiu desgovernado para a direita em alta velocidade, bateu num carvalho e explodiu em chamas imediatamente. Deirdre Mayfair, solteira e ainda antes de completar os 18 anos, ia entregar o bebê. Seria uma adoção dentro da família, e Miss Carlota estava organizando tudo. Meu avô ficou indignado quando ouviu falar na adoção, disse Rhian Mayfair muitos anos mais tarde. Ele quis conversar com Deirdre, ouvir dos seus próprios lábios que ela queria renunciar a essa criança. Mas ele ainda não conseguia entrar na casa de First Estate. Afinal, ele procurou o padre Lafferty, o vigário, mas ele havia sofrido a influência de Carlota. Estava totalmente a favor dela. Tudo isso parece extremamente trágico. Parece que Deirdre quase teria escapado da maldição de First Estate se ao menos o pai da criança, que vinha de carro do Texas para se casar com ela, não houvesse morrido. Durante anos, essa história triste e escandalosa foi repetida exaustivamente na paróquia redentorista. Mesmo em 1988, ela me foi recontada por Rita Mae Lonigan. Tudo indica que o padre Lafferty acreditava na história do pai texano da criança. E inúmeros relatos dão conta de que os parentes também acreditavam. Beatrice Mayfair acreditava. Pierce Mayfair também. Até mesmo Rhonda Mayfair e seu marido Ellis Clemente, em Denton, Texas, pareceram acreditar nela, ou pelo menos na vaga versão que acabou chegando a eles. Mas a história não era verdadeira. Praticamente desde o início, nossos investigadores abanaram a cabeça, perplexos. Professor universitário com Deirdre Mayfair. Quem poderia ser? A vigilância constante eliminava totalmente a possibilidade de se tratar do marido de Rhonda Mayfair, Ellis Clemente. Esse mal conhecia Deirdre. Na realidade, não havia nenhum homem semelhante em Denton, Texas, que se encontrasse com Deirdre Mayfair, ou que jamais houvesse sido visto na sua companhia por quem quer que fosse. Também não houve nenhum professor daquela universidade ou de qualquer outra instituição de ensino superior das vizinhanças que houvesse morrido num acidente de carro na estrada ribeirinha em 1959. Na verdade, ninguém morreu em acidente semelhante na estrada ribeirinha durante o ano de 1959. Haveria por trás dessa invencionice uma história ainda mais escandalosa e mais trágica. Demoramos para montar o quebra-cabeça. De fato, na ocasião em que soubemos do acidente automobilístico na estrada ribeirinha, a adoção do bebê de Deirdre já estava sendo providenciada. Quando soubemos que não havia ocorrido nenhum acidente na estrada, a adoção já era um fait accompli. Registros oficiais indicam que em algum ponto do mês de agosto, Ellie Mayfair voou até Nova Orleans para assinar os documentos da adoção no escritório de Carlota, embora ninguém da família parecesse ter conhecimento da presença de Ellie na cidade na época. Graham Franklin, marido de Ellie, contou anos depois a um sócio que a adoção havia sido uma terrível embrulhada. Minha mulher teve de parar de falar com o avô de uma hora para outra. Ele não queria que adotássemos Juan. Felizmente o velho filho da mãe morreu antes mesmo de a criança nascer. O padre Lafferty disse a sua irmã idosa Noiri Chanel que aquela história toda era um pesadelo,
mas que Ellie Mayfair era boa pessoa e levaria a criança para a Califórnia, onde ela teria uma oportunidade de uma nova vida. Todos os netos de Cortland provaram a decisão. Era só Cortland que insistia. Aquela menina não pode ficar com a criança. Ela é maluca, dizia o velho padre. Sentado à mesa da cozinha da irmã, ele comia feijão claro com arroz e bebia seu pequeno copo de cerveja. Estou falando sério. Ela é maluca. Simplesmente tem de ser assim. Não vai funcionar, disse a velha mais tarde a um representante nosso. Não se pode fugir de uma maldição de família com uma mudança para longe. Miss Millie e Miss Bailey compraram lindas camisolas Elizeuses para Deirdre na loja Gusmaier. As vendedoras perguntavam pela pobre Deirdre. Ah, ela está se esforçando ao máximo, disse Miss Millie. Foi uma coisa terrível, terrível. Já Miss Bailey contou a uma mulher na capela que Deirdre estava tendo aquelas crises de novo. Metade do tempo ela nem sabe onde está, resmungou Nancy, que estava varrendo a calçada quando uma das senhoras do Garden District passou pelo portão. O que aconteceu mesmo nos bastidores durante todos esses meses em First Street? Pressionamos nossos investigadores para que descobrissem tudo o que pudessem. Somente uma pessoa que saibamos viu Deirdre durante os últimos meses da sua gravidez, que passou em isolamento, mas só entrevistamos essa pessoa em 1988. Naquela época, o médico que a atendia ia e vinha em silêncio, da mesma forma que a enfermeira que a acompanhava 8 horas por dia. O padre Lafferty disse que Deirdre estava resignada à ideia da adoção. Beatrice Mayfair foi informada de que não poderia ver Deirdre quando veio lhe fazer uma visita, mas tomou um copo de vinho com Millie Dare, que declarou que tudo aquilo era de partir o coração. No entanto, no dia 1 de outubro, Cortland já estava desesperado de preocupação com a história. Suas secretárias relatam que ele fez diversas ligações para Carlota, que tomou um táxi até First Street e que foi mandado embora repetidas vezes. Afinal, na tarde do dia 20 de outubro, ele disse à secretária que entraria naquela casa e veria sua sobrinha mesmo que tivesse de demolir a porta. Às 5 da tarde, uma vizinha se deparou com Cortland sentado na sarjeta na esquina de First e Chestnut. Suas roupas estavam em desalinho e escorria sangue de um corte na sua cabeça. Chame uma ambulância, disse ele. Ele me empurrou a escada abaixo. Embora a vizinha ficasse sentada com ele até a chegada da ambulância, ele não quis dizer mais nada. Foi levado às pressas de First Street para um ambulatório próximo. O interno de plantão verificou rapidamente que Cortland estava coberto de contusões graves, que seu pulso estava quebrado e que sangrava pela boca. Esse homem sofreu ferimentos internos, disse ele, pedindo ajuda imediata. Cortland segurou então a mão desse interno, pediu-lhe que prestasse atenção, que era muito importante que ele ajudasse Deirdre Mayfair, que estava sendo mantida em cativeiro na sua própria casa. Vão levar embora seu bebê contra sua vontade. Ajude-a, disse Cortland, e então morreu. Uma autópsia superficial indicou grande hemorragia interna e golpes fortes na cabeça. Quando o interno insistiu em algum tipo de investigação policial, os filhos de Cortland o silenciaram imediatamente. Eles haviam conversado com sua prima Carlota Mayfair. Seu pai caiu escada abaixo e recusou assistência médica, deixando a casa sozinho. Carlota nunca imaginou que seus ferimentos fossem tão graves. Ela não sabia que ele ficou sentado na sarjeta. Ela estava fora de si de tristeza. A vizinha devia ter tocado a campainha. No enterro de Cortland, uma enorme cerimônia em Metairie, a família ouviu a mesma história. Enquanto Miss Bailey e Miss Millie ficavam sentadas em silêncio em segundo plano, Pierce, filho de Cortland, dizia a todos que Cortland estava confuso quando fez uma declaração vaga à vizinha sobre o fato de um homem tê-lo empurrado escada abaixo. Na realidade, não havia em First Street nenhum homem que pudesse ter feito uma coisa dessas. A própria Carlota o viu cair. Da mesma forma que Nancy, que se apressou para tentar segurá-lo, mas não conseguiu. Quanto à adoção, Pierce apoiava a ideia com firmeza. Sua sobrinha Ellie proporcionaria ao bebê o ambiente exato para que o bebê tivesse as melhores oportunidades. Era trágico que Cortland tivesse se oposto à adoção, mas Cortland estava com 80 anos. Seu discernimento já estava prejudicado há algum tempo. A cerimônia prosseguiu, majestosa e sem incidentes, embora o agente funerário anos mais tarde se lembrasse de que alguns primos, homens de mais idade, em pé nos fundos do salão durante o pequeno discurso de Pierce, houvessem feito piadas amargas e sarcásticas entre si. Claro, naquela casa não tem nenhum homem, disse um deles. Não, de jeito nenhum. Nenhum homem. Só aquelas velhinhas simpáticas. Eu nunca vi homem nenhum lá. Você viu? E assim continuavam. Não, nenhum homem na casa de First Street. Não, senhor. Quando os primos vinham fazer uma visita a Deirdre, ouviam mais ou menos a mesma história que Pierce contou na cerimônia fúnebre. Deirdre estava muito mal para vê-los. Ela nem quis ver Cortland naquele dia,
de tão mal que estava. E ela não sabia, nem podia saber, que Cortland havia morrido. E olhe para essa escada escura, disse Meliadar a Beatrice. Cortland deveria ter usado o elevador. Mas ela nunca usava o elevador. Se ao menos o tivesse usado, não teria sofrido uma queda daquelas. As lendas da família hoje em dia indicam que todos estavam de acordo quanto a adoção ser a melhor escolha. Cortland deveria ter ficado de fora. A coitada da Deirdre, disse Ryan, neto de Cortland, era tão talhada para ser mãe quanto a louca de Charlotte. Mas acho que meu avô se sentia responsável. Ele havia levado Deirdre para o Texas. Acho que ele se culpava. Ele queria ter certeza de que ela queria mesmo entregar o bebê. Mas talvez o que Deirdre queria não tivesse importância. Nessa época, eu temia cada notícia que chegava da Louisiana. Eu ficava deitado na cama à noite na casa matriz pensando sem parar em Deirdre, perguntando a mim mesmo se não haveria alguma forma de descobrir o que ela queria ou sentia realmente. Scott Reynolds estava mais inflexível do que nunca na sua determinação de que não interferíssemos mais. Deirdre sabia como entrar em contato conosco. Cortland também. E Carlota Mayfair também. Se é que isso valia alguma coisa. Não havia nada mais que se pudesse fazer. Somente em janeiro de 1988, quase 30 anos mais tarde, eu vim a saber numa entrevista com Rita Mayfair Lonigan, uma ex-colega de escola de Deirdre, que Deirdre tentou desesperadamente entrar em contato comigo e não conseguiu. Em 1959, Rita May acabava de se casar com Jerry Lonigan, da casa funerária Lonigan & Sons. Quando ela soube que Deirdre estava em casa, grávida, e que já havia perdido o pai do bebê, Rita May reuniu a coragem que tinha e foi fazer uma visita. Como aconteceu com tantos outros, ela não passou da porta, mas não antes de ver Deirdre no alto da escada. Deirdre gritou em desespero para Rita May. Rita May, eles vão levar meu bebê. Rita May, me ajude. Enquanto Miss Nancy procurava forçar Deirdre a voltar para o segundo andar, Deirdre jogou um pequeno cartão branco para Rita May. Entre em contato com esse homem. Faça com que ele me ajude. Diga-lhe que vão levar embora meu bebê. Carlota Mayfair atacou Rita May fisicamente e tentou arrancar o cartão dela. Mas Rita, mesmo tendo os cabelos puxados e o rosto arranhado, não o soltou enquanto saía correndo pelo portão em meio a uma chuva de folhas. Ao chegar em casa, descobriu que o cartão estava praticamente ilegível. Carlota havia rasgado uma parte dele, e Rita inadvertidamente o prendeu na palma úmida da sua mão. Apenas se discerniam a palavra Talamasque e meu nome, escrito à mão no verso. Só em 1988, quando conheci Rita May no enterro de Nancy Mayfair, e lhe dei um cartão idêntico ao destruído em 1959, foi que ela reconheceu os nomes e me chamou no hotel para relatar o que se lembrava daquele dia remoto. Foi doloroso para este pesquisador saber do vão apelo de Deirdre por ajuda. Foi doloroso recordar aquelas noites 30 anos antes quando eu ficava deitado na cama em Londres pensando que não podia ajudá-la mas que deveria tentar. Mas como ousaria fazê-lo? E como seria possível ter sucesso? O fato é que eu provavelmente não conseguiria fazer nada por Deirdre, por mais que tivesse me esforçado. Se Cortland não conseguiu impedir a adoção, é razoável supor que eu também não teria conseguido impedi-la. No entanto, nos meus sonhos eu me vejo tirando Deirdre da casa de First Street para levá-la para Londres. Vejo-a hoje uma mulher normal, saudável. A realidade é completamente diferente. No dia 7 de novembro de 1959, Deirdre deu à luz, às 5 da manhã, Rowan Mayfair, uma menina loura, saudável, de 4,2 kg. Horas mais tarde, ao acordar da anestesia geral, Deirdre se descobriu cercada por Eli Mayfair, pelo padre Lafferty, Carlota Mayfair e duas das Irmãs da Misericórdia, que mais tarde descreveram a cena em detalhe à irmã Bridget Mary. O padre Lafferty segurava o bebê nos braços. Explicou que acabava de batizá-la na capela do Hospital da Misericórdia, com o nome de Rowan Mayfair. Ele mostrou a Deirdre a certidão de batismo assinada. Agora, Deirdre, dê um beijo na sua filhinha, disse o padre Lafferty, e a entrega a Eli. Ele está pronta para partir. Os mexericos na paróquia dão conta de que Deirdre obedeceu. Ela havia insistido para que a criança tivesse o sobrenome Mayfair e, uma vez cumprida essa condição, ela liberou a criança. Chorando tanto que mal conseguia enxergar, ela beijou o neném e deixou que Eli Mayfair o tirasse dos seus braços. Depois, enfiou a cabeça no travesseiro, soluçando. Melhor deixá-la em paz, disse o padre Lafferty. Mais de uma década depois, a irmã Bridget Mary explicou o significado do nome de Rowan. Carlota foi madrinha da criança. Creio que chamaram algum médico da enfermaria para ser o padrinho. Tão decididos estavam a batizá-la logo. E Carlota disse ao padre Lafferty que o nome da criança seria Rowan, ao que ele lhe respondeu que aquele não era um nome de santa, que lhe parecia mais um nome pagão. E ela retrucou ao seu modo, sabe do jeito que ela era,
Padre, o senhor não sabe que Rowan é o nome de uma árvore que era usada para afastar as bruxas e o mal de qualquer natureza. Não há uma choupana na Irlanda em que a dona da casa não põe um galho dessa árvore por cima da porta para proteger a família de bruxas e de bruxarias. E isso sempre ocorreu durante toda a era cristã. Rowan será o nome da menina. E ele e Mayfair, indecisa que só ela, simplesmente concordou com um gesto de cabeça. Isso era verdade? Perguntei. Costumavam pôr um galho dessa árvore acima da porta na Irlanda. A irmã Bridget Mare fez que sim com a cabeça, com seriedade. E grande coisa adiantava. Quem foi o pai de Rowan Mayfair? Exame S de rotina para determinar o tipo sanguíneo indicam que o tipo de sangue do bebê combinava com o de Cortland Mayfair, que havia morrido menos de um mês antes. Permitam-nos repetir aqui que Cortland também pode ter sido pai de Stella Mayfair, e que informações recentes obtidas no Bellevue Hospital afinal confirmam que Anta Mayfair também podia ter sido sua filha. Deirdre enlouqueceu antes mesmo de deixar o Hospital da Misericórdia depois do nascimento de Rowan. As freiras diziam que ela chorava o tempo todo e depois berrava sozinha no quarto. Você o matou. Um dia ela entrou por acaso na capela do hospital durante a missa, gritando novamente. Você o matou. Você me deixou sozinha com meus inimigos. Você me traiu. Ela teve de ser retirada à força, sendo rapidamente internada no sanatório de Santa Ana, onde ficou catatônica antes de terminar o mês. Era o amante invisível, acredita a irmã Bridget Mare até hoje. Ela gritava com ele e o amaldiçoava. Sabe por quê? Porque ele matou seu professor. Ele o matou porque queria só para si. O amante demoníaco, é isso que ele era. Bem aqui na cidade de Nova Orleans, passeando pelas ruas do Garden District à noite. Um depoimento bonito e eloquente. Mas como é mais do que provável que o professor universitário nunca tenha existido, que outro significado podemos extrair das palavras de Deirdre? Teria sido Lazer quem empurrou Cortland escada abaixo ou que o assustou tanto que ele caiu? E em caso positivo, por quê? No fundo, foi esse o fim da vida de Deirdre Mayfair. Durante 17 anos ela foi encarcerada em várias instituições para tratamento mental, recebeu doses cavalares de medicamentos e séries impiedosas de eletrochoques. Com apenas uma breve trégua quando voltava para casa, uma sombra da moça que havia sido. Afinal, em 1976, ela foi trazida de volta a First Street para sempre, uma inválida muda e de olhos assustados, num perpétuo estado de alerta, embora sem absolutamente nenhuma memória sequencial. A varanda lateral do térreo foi telada para ela. Durante anos, ela vem sendo levada até ali todos os dias, faça chuva ou faça sol, para ficar sentada imóvel numa cadeira de balanço, com o rosto ligeiramente voltado para a rua distante. Ela não consegue nem ter uma vaga lembrança de nada, declarou um médico. Vive inteiramente no presente, de uma forma que simplesmente não podemos imaginar. Seria possível se dizer que ali não existe mais o pensamento. Trata-se de uma condição descrita em pessoas muito idosas que atingem em si mesmo o estado na senilidade avançada e ficam sentadas, com os olhos parados, em hospitais geriátricos do mundo inteiro. Mesmo assim, drogas pesadas lhes são administradas para prevenir crises de agitação, ou pelo menos foi o que disseram a vários médicos e enfermeiras. Como Deirdre Mayfair se tornou essa imbecil apalermada, como as fofoqueiras do Iri Chanel costumam chamá-la, esse belo vegetal sentado na sua cadeira. Os tratamentos com choques sem dúvida contribuíram para essa situação, séries e mais séries deles, aplicados por todos os hospitais em que ficou internada desde 1959. Além disso, as drogas, doses maciças de tranquilizantes fortíssimos, administrados em combinações espantosas, ou pelo menos é o que revelam os registros, à medida que continuamos a conseguir acesso a eles. Como justificar tais tratamentos? Deirdre Mayfair deixou de falar com coerência já em 1962. Quando não estava sob o efeito de tranquilizantes, ela gritava ou chorava sem cessar. De vez em quando, quebrava objetos. Às vezes, ficava simplesmente deitada, revirando os olhos e uivando. Com o passar dos anos, nós continuamos a recolher informações sobre Deirdre Mayfair. Praticamente todos os meses conseguimos entrevistar algum médico ou enfermeira, ou alguma outra pessoa que tenha estado na casa de First Street. No entanto, nossa compilação do que realmente aconteceu permanece incompleta. Naturalmente, os arquivos dos hospitais são de natureza confidencial e extremamente difíceis de serem obtidos. No entanto, em pelo menos 2 dos sanatórios em que Deirdre foi tratada, nós agora sabemos não existir nenhum registro do seu tratamento. A um desconhecido que lhe perguntou, um dos médicos admitiu claramente e de espontânea vontade ter destruído as fichas do caso de Deirdre. Um outro médico se aposentou pouco depois de tratar de Deirdre,
deixando apenas algumas notas enigmáticas numa ficha sucinta. Incurável. Trágico. Te exige medicação permanente, mas descrição do comportamento pela tia não confiável. Por motivos óbvios, continuamos a depender de relatos informais para nossa avaliação da história de Deirdre. Apesar de Deirdre ter vivido num crepúsculo induzido por drogas toda a sua vida adulta, inúmeras vezes aqueles que a cercavam viram um misterioso homem de cabelos castanhos. As enfermeiras no sanatório de Santa Ana alegavam ter visto algum homem entrando no quarto dela. Agora, eu sei que vi. Num hospital do Texas, em que ela esteve confinada por pouco tempo, um médico alegou ter visto um visitante misterioso que sempre parecia desaparecer de alguma forma quando eu pretendia lhe perguntar quem ele era. Pelo menos uma enfermeira num sanatório no norte da Louisiana insistiu com seus superiores que havia visto um fantasma. Serventes negros nos diversos hospitais viam aquele homem o tempo todo. Aquele não é humano. Percebi assim que o vi. Eu vejo espíritos. Eu chamo espíritos. Eu conheço aquele. Ele me conhece e não chega perto de mim. A maioria dos operários não consegue trabalhar hoje na casa de First State do mesmo jeito que não conseguia no tempo em que Deirdre era menina. São as mesmas velhas histórias. Ouviu-se até conversa de que há um homem por ali que não quer que se façam concertos. Apesar disso, alguns concertos foram feitos. Foi instalado o ar-condicionado em alguns quartos e foi realizada alguma reforma da instalação elétrica, sendo essas tarefas cumpridas quase invariavelmente sob a supervisão constante de Carlota Mayfair. O velho jardineiro ainda trabalha e de vez em quando pinta cerca enferrujada. Não fosse por isso, a casa de First State cochila à sombra dos carvalhos. Os sapos coacham à noite em volta da piscina de Stella, com seus nenúfares e íris silvestres. O balanço de madeira de Deirdre já há muito caiu do carvalho nos fundos da propriedade. O assento de madeira, apenas um pedaço de tábua, está jogado no capim alto, desbotado e empenado. Muita gente que para olhar Deirdre sentada na cadeira de balanço na varanda lateral chega a vislumbrar um primo elegante fazendo uma visita. Algumas enfermeiras largaram o serviço por causa daquele homem que entra e sai como se fosse um fantasma, porque não paravam de ver alguma coisa com o canto dos olhos ou porque lhe parecia que estavam sendo vigiadas. Tem algum tipo de fantasma em volta dela, disse uma auxiliar de enfermagem que declarou à agência que nunca mais voltaria àquela casa. Eu vi uma vez, em plena luz do dia. Foi a coisa mais apavorante que já vi. Quando, no almoço, perguntei a essa enfermeira sobre o fantasma, ela teve poucos detalhes a acrescentar. Só um homem com cabelos castanhos, olhos castanhos, usando um paletó elegante e uma camisa branca. Deus do céu, nunca vi nada mais assustador na minha vida. Ele estava só ali parado ao sol ao lado dela, olhando para mim. Deixei cair a bandeja e gritei sem parar. Muitos outros profissionais da saúde deixaram o serviço abruptamente. Um médico foi dispensado em 1976. Nós continuamos a procurar localizar essas pessoas, a tomar seu depoimento e a registrá-lo. Procuramos revelar o mínimo possível sobre os motivos que nos levam a querer saber o que eles viram e quando. O que se conclui desses dados é uma possibilidade aterradora. A de que a mente de Deirdre tenha sido destruída a tal ponto que ela não consiga controlar sua evocação de lazer. Ou seja, que no seu inconsciente ela lhe deu o poder de aparecer ao seu lado com um aspecto bem convincente, mas que ela não esteja consciente o bastante para controlá-lo a partir daí, ou para afastá-lo, se em algum nível não mais desejasse sua presença. Em suma, ela é uma médium inconsciente, uma bruxa tornada inoperante e talvez à mercê do seu espírito, que está sempre por ali. Existe uma outra possibilidade, a de que Lazer esteja ali para consolá-la, para cuidar dela e para mantê-la feliz em termos que talvez não possamos compreender. Em 1980, há mais de 8 anos, pude obter uma peça de roupa de Deirdre, um kimono, ou qualquer peça larga, de algodão que havia sido jogado na lixeira nos fundos da casa. Levei essa peça comigo para a Inglaterra e a coloquei nas mãos de Lauren Grant, a pessoa de poder psicométrico mais forte na ordem nos nossos dias. Lauren não conhecia nada sobre as bruxas Mayfair, mas não se pode descartar a possibilidade de telepatia nesses casos. Procurei me afastar ao máximo em pensamento. Vejo felicidade, disse ela. Essa roupa pertence a alguém de uma felicidade indescritível. Ela vive em sonhos. Sonhos com jardins verdejantes, seus ao crepúsculo e purês do sol lindíssimos. Lá há galhos baixos de árvores. Há um balanço suspenso de uma bela árvore. Será uma criança? Não. É uma mulher. A brisa é agradável. Lauren amassou ainda mais a peça e apertou o tecido contra a pele do rosto. É. E ela tem um lindo namorado. Que namorado? Parece um quadro,
Stayerfort, de Davi Copperfield. Esse tipo de homem. Ele é tão delicado. E quando ele a toca, ela se entrega totalmente. Quem é essa mulher? Todo mundo gostaria de ser assim. Pelo menos por algum tempo. Seria essa a vida subconsciente de Deirdre Mayfair? Ela própria nunca vai poder dizer. Para concluir, permitam-me acrescentar alguns detalhes. Desde 1976, Deirdre Mayfair, quer usando sua camisola de flanela branca, quer usando um kimono de algodão, sempre teve a Esmeralda Mayfair ao pescoço. Desde 1976, eu próprio vi Deirdre algumas vezes a certa distância. Naquele ano, eu já havia feito 3 visitas a Nova Orleans para coleta de informações. Desde então, voltei muitas outras vezes. Eu invariavelmente passo algum tempo caminhando pelo Garden District nessas visitas. Compareci aos enterros de Miss Bailey, Miss Millie e Miss Nancy, bem como ao de Pierce, o último dos filhos de Cortland, que morreu do coração em 1984. Em todos os enterros, vi Carlota Mayfair. Nossos olhares se cruzaram. Por 3 vezes nesta década pus meu cartão na sua mão ao passar por ela. Carlota nunca entrou em contato comigo. Nunca mais fez ameaças por meios legais. Ela está muito velha, de cabelos brancos e é extremamente magra. Mesmo assim, ainda vai trabalhar todos os dias. Ela não consegue mais subir no estribo do bonde de St. Charles. Por isso, usa um táxi comum. Somente uma criada negra trabalha na casa normalmente, sem mencionar a dedicada enfermeira de Deirdre. A cada visita, descubro alguma nova testemunha que pode me falar do homem de cabelos castanhos e dos mistérios que cercam a casa de First Street. As histórias são todas muito parecidas. Mas chegamos de fato ao fim da história de Deirdre, embora ela própria não tenha morrido. É hora de examinar em detalhe sua única filha herdeira, Rowan Mayfair, que nunca pôs os pés na sua cidade natal desde o dia em que foi levada dali, 6 horas após seu nascimento, num avião a jato que atravessou o país. E, embora seja cedo demais para tentar dar alguma forma coerente às informações que temos sobre Rowan, já fizemos algumas anotações de importância crucial a partir de materiais aleatórios, e são consideráveis os indícios de que Rowan Mayfair, que não conhece nada da sua família, da sua história ou da sua herança, pode ser a bruxa mais poderosa jamais gerada pela família Mayfair.